Certo. Karen, boa noite. Obrigada, gente. Obrigada pela presença de cada um de vocês. Muito obrigada pela confiança, né? Pela companhia de vocês. Por que eu gosto de fazer a live aqui pelo Meet? Eu acho que fica mais íntimo, sabe? Para eu ver vocês. Eu gosto de ver a carinha de vocês, porque da última vez a gente fez no YouTube, né? Pelo YouTube. Aí ninguém fala comigo, parece que eu tô falando sozinha. Fica uma coisa bem frio, né? Informal. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Bom, gente, como vai ficar gravado, então eu vou falando com vocês e daí depois eu subo para a plataforma e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar aí no chatzinho que a gente vai estar respondendo. Na verdade, o Bruno está respondendo, né? O Bruno está aí nos bastidores e eu tô aqui na gravação. Até que, enfim, deu certo, né? O pessoal do clube. Quem que tá no clube, gente? Manda eu sou do clube, eu sou um restaurador aí, para eu saber quem é do clube. Ah, levantaram a mão, que legal. Rainara, Laiane, Jana, isso mesmo. Somos restauradores, né? Depois, quem não é do clube, gente, manda uma mensagem pra gente que a gente vai colocar vocês lá, tá bom? Todo mundo, para quem não for do clube. Por que eu abro, né? Por que eu abro para todo mundo a live? Porque muitas pessoas, elas não estão no clube e para elas poderem entender também o que é o clube, do que se trata, que é um guia, né, de estudo e tudo mais. Porque muitas pessoas, elas conversam comigo, querem conversar comigo, etc. E a gente não consegue aconselhar todo mundo sem entender a história da pessoa, a gente não consegue conversar, aconselhar, sem pelo menos que a pessoa entenda o porquê que ela está aqui, né? Por que você está aqui? Por que você foi chamado? Né? Hoje, o Instagram do Divorcia-se está com, acho que quase 90 mil seguidores, assim, e foi uma coisa que é totalmente inesperado. Claro que a gente tem um trabalho aí de anos, né? Eu vivi meu testemunho lá em 2016, então tem muita coisa aí que rolou, né? Muita coisa acontecendo, e aconteceram nesses anos, para chegar... Flávia, tá baixo o som? Vocês também estão ouvindo baixo, gente? Tá baixo o som ou vocês estão me ouvindo bem? Normal. Tá bom, Karen, obrigada. E é isso, né, gente? Até chegar aonde a gente chegou hoje com o divórcio, assim, aconteceu muitas coisas, né? Muita água rolou, né? Então, assim, o mérito não é meu, como eu sempre falo para vocês, quase 90 mil seguidores, né? Que Deus tem alcançado, para honra e glória dele. Então, para quem não me conhece, né, eu sou a Natália Piacentini, sou autora do livro do Divorcia-se, eu compartilho meu testemunho com vocês nas redes, o Bruno fala um pouquinho, né, ele compartilha também a versão dele, a história dele, mas quem mais fala sou eu. Então, eu não tenho uma equipe lá no Divorcia-se, eu não tenho ninguém que responde as mensagens, quando alguém responder lá para vocês, e os grupos, né, como eu falei, tem mais de 2.000 pessoas no grupo oficial, né, do Divorcia-se, então é tudo eu e o Bruno. A gente não tem ninguém que fica ali conversando, igual muitas vezes a gente encontra alguns canais de restauração, né, e as pessoas têm equipes, as pessoas têm secretários, atendentes e tal, a gente não tem, sou só eu mesmo que falo, dou conta de tudo. Isso, o preto e branco do Divorcia-se é o nome, né, Divorcia-se, e o preto e branco. Divorcia-se é quando a gente entende que as pessoas falam assim para nós, né? Que é tudo sobre casamento, a gente fala que é casamento, mas é tudo sobre o espiritual. Então, quem não entende muito espiritual não vai entender nada do que a gente fala no Divorcia-se. O preto e branco é assim, a luz e as trevas, né? É uma coisa ou outra, não se misturam. Então, na verdade, é sobre o reino espiritual, né? Sobre Deus, sobre o nosso verdadeiro inimigo. Então, tudo que você encontrar no Divorcia-se é sobre o mundo espiritual. A gente vai falar sobre casamento, a gente vai falar, sim, porque o casamento é obra de Deus, né? Quem criou o casamento, né, é Deus. Então, a gente sabe que, diante de todas as circunstâncias que a gente chega até o Divorcia-se, até os canais de restauração, por conta de problemas, em crise, no casamento, a gente sempre vai reverter para o mundo espiritual. Então, eu sei que muitas pessoas ficam frustradas com isso, mas como assim você teve seu casamento restaurado? E eu quero saber o que você fez. Eu vou falar para vocês, não tem uma receita de bolo, que eu sempre falo, não tem. Você vai viver o seu processo, aquilo que você precisa viver. Qual que é o caminho? Você entender que é tudo sobre sua jornada espiritual, sua jornada cristã. Se você não tem uma religião, não tem problema,
A gente não fala sobre religião, na verdade, a gente fala sobre o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, sobre o evangelho. Então, tudo que a gente usa é segundo a Bíblia, né? Então, eu sei que muitas pessoas ficam frustradas com isso, mas como assim? Eu quero saber o porquê que o outro está fazendo isso, o que eu tenho que fazer quando ele me fala isso ou aquilo, e eu falo, gente, não foca nisso. Não perca o tempo de vocês focando no outro, não perca o tempo de vocês focando nas circunstâncias. Vamos procurar entender o que Deus pensou, quais são os planos de Deus para o casamento. Mas, principalmente, quem eu sou, por que eu estou aqui, né? Porque os nossos vazios, e nós temos muitos vazios, esses vazios são preenchidos somente com a presença do nosso Criador. Então, independe de religião, tá, gente? O divorcista, ele independe de religião. E, enfim, chegamos no clube, tem o Clube dos Restauradores, fizemos um jejum de 21 dias, né? Começamos lá no dia 1º de dezembro, e a gente não conseguiu finalizar, né, a live, a gente não conseguiu se encontrar para fazer a live, porque veio um monte de coisa. Gente, depois desse jejum, eu fiquei, assim, bem cansada, esgotada, exausta, e só quem, né, conhece e entende do mundo espiritual vai saber do que eu estou falando. Então, hoje vai ser um mix de tudo, né? A gente vai falar sobre posicionamento do pessoal do clube. Queria muito que eu falasse sobre esse posicionamento, o que a gente precisa fazer no deserto, como que eu preciso me posicionar num deserto espiritual, né? Então, hoje a gente vai falar sobre isso segundo a Bíblia, segundo a palavra, segundo aquilo que eu entendi, que eu tenho de entendimento sobre o deserto espiritual de um casamento. E o deserto espiritual de um casamento não é só sobre o casamento, ele é muito mais ligado a nós, né? Aquilo que nós vivemos, a gente vai falar sobre isso hoje. Então, se vocês precisarem de papel, caneta, eu sugiro que vocês já tenham em mãos, aí para vocês anotarem, que vai ser meio que uma aula também, que eu quis trazer para vocês algumas coisas importantes para a gente poder fechar esse ano, né, fechar o ano de 2022, já pensando, né, em como que a gente vai se preparar. É claro que é só um rito de passagem, né, mas é importante a gente fechar ciclos e começar novos, né, a gente colocar na ponta do lápis aquilo que eu não quero mais, aquilo que eu quero a partir de agora. Então, se eu não entendi até agora o que eu preciso fazer, eu vou pensar, vou me estruturar a partir dessa aula de hoje, para que no ano que vem eu possa, né, semana que vem, eu possa entender um pouquinho do porquê eu estou aqui, do porquê que eu estou num canal, porquê que eu estou num grupo que fala sobre restauração, porquê que eu sinto que eu tenho eu recebi esse chamado. O chamado foi por conta da minha dor, foi por conta que meu marido saiu de casa, foi por conta que minha esposa saiu de casa, mas é isso, é só isso que se resume? Tudo isso? Não, não é só isso. É muito mais profundo. E é por isso que o Divorcice vai falar sobre o mundo espiritual, o Divorcice fala sobre conversão real, verdadeira, fala sobre libertação. Então é voltado para você. Porque quando eu vivi tudo isso sozinha, eu e Deus, então as coisas depois, tudo aconteceu, né? O bolo ali se construiu, né? Aquela casa foi construída, e a cereja do bolo foi meu marido. Né? Então, quando ele voltou para casa, eu percebi que eu precisava ter uma estrutura, uma mínima estrutura espiritual para que eu pudesse viver os planos de Deus para minha vida. Então, eu nasci na igreja, para quem ainda não leu meu livro, né? Para quem não conhece minha história, eu nasci na igreja, me criei na igreja, estudei em escola religiosa, vivi a minha vida inteira em bairro, que era também da minha religião, enfim, rodeada pela palavra de Deus. Mas quando eu cheguei no meu deserto, Lilian, tá falando que tá baixo o som? O pessoal tá falando que tá bom aqui. De repente, se você achar que é alguma coisa no seu, desliga e volta de novo. O que você acha? O pessoal tá ouvindo bem, né, gente? O pessoal tá ouvindo bem. Então, talvez seja alguma coisa no seu. Dá uma olhadinha aí, tá bom? Ou sai e volta de novo. Então, quando eu cheguei no meu deserto, né? Eu cheguei num momento ali de muita dor, que na verdade eu compartilho com vocês hoje. Eu já estava num deserto sem saber, a hora que meu marido saiu de casa, eu só entrei no Vale da Sombra da Morte, foi um pouco pior, mas eu já vivi um deserto, né? Então, quando eu cheguei ali naquele momento que eu entendi que eu não sabia nada de Deus, absolutamente nada, nem conhecia quem ele era. E eu fui intencionalmente para ele, fui intencionalmente buscar nele, né, o que a palavra dele fala. Olha, é até que a morte separe do casamento, né? O casamento é até a morte. Então, se ele está falando, peraí, ele não pode ir contra a palavra dele. Então, eu vou lá, viu? Deus, e aí? O que eu tenho que fazer
né, para poder receber esse casamento de volta, porque está aqui na sua palavra falando que até a morte, né? E eu não sabia nada do que era casamento, de princípio, nada, absolutamente nada, gente. Eu tinha uma Bíblia, eu fui me deixando levar pela vida e a rotina e tudo mais, e eu cresci sem estrutura espiritual nenhuma, nem Bíblia eu lia direito. Malemar eu dizia que eu era cristã. E eu cheguei naquele momento e falei, e aí, Deus, o que eu faço? E daí ele foi me instruindo, me mostrando que, na verdade, o que eu precisava viver era comigo mesmo. Os meus traumas, as minhas heranças, maldições, pecados, legalidades. E daí que eu fui entender o que era mundo espiritual, batalha espiritual. Então eu precisei realmente me divorciar de mim mesma. E é aí que entra o nome do divorcia-se, porque as pessoas falam para você, vai lá, divorcia mesmo, vai ser feliz, vai viver sua vida, você é nova, você é linda, você merece muito mais. Se divorcia. E eu entendi que o divórcio ele precisa acontecer. Sabe essa dor que muitas vezes a gente sente? Essa vontade de deixar tudo, essa vontade de morrer, ela é genuína, né? É porque você não quer mais conviver. Você entendeu que aquela pessoa que você era não é uma pessoa, né, que agrada a Deus. As coisas que você fazia não são coisas e atitudes de pessoas que agradam a Deus. Então agora você precisa morrer. E esse morrer não é literal, é espiritual. Então eu sabia que eu precisava abrir mão de quem eu era. Então eu me divorciei de mim mesma, né, para poder entender o que eu precisava fazer segundo a Bíblia. E daí que eu fui começar a entender o que era a Bíblia. Comecei a ouvir o que era restauração. E eu vivi em 2 meses algo assim totalmente profundo. Eu mergulhei. Muitas vezes as pessoas falam assim para mim, nossa, mas só 2 meses não foi uma restauração. Só 2 meses não foi uma briguinha à toa que vocês tiveram. Então, assim, eu sei o que eu passei. Eu sei o que eu vivi. E, principalmente, eu sei quem eu era para olhar para mim hoje e falar, realmente, aquela Natália morreu. Ela não existe mais. Então, existe uma nova criatura a partir de agora. E foi isso, em resumo geral, foi isso que aconteceu. E eu fiquei 2 meses ali, totalmente mergulhada na possibilidade de Deus mudar a minha vida. Porque eu fui pelo casamento, mas eu entendi que ele precisava mudar a mim. Porque não adiantava meu marido voltar, não adiantava as coisas mudarem, assim, no sentido de, volta e casamento de novo, se eu não tivesse a estrutura espiritual que precisava ser construída. Então, quando você pensa em restauração, você tem que pensar em restauração da sua aliança com Deus, para você viver os planos dele. Porque se você quer só viver o seu casamento, se você quer só viver a volta do seu cônjuge, vai ser um tiro no pé. Vai voltar? Ok, pode voltar. Vocês podem se reconciliar, vocês podem ficar bem por um certo tempo, até voltar a um próximo deserto. E tem muitas pessoas que mandam mensagem para mim, né? Muitas pessoas que falam isso. Nós voltamos, mas não teve restauração. Por quê? Porque você não foi curado, você não foi transformado, você não viveu a sua conversão e a sua libertação. Como que vai dar certo? Em qualquer relacionamento, mesmo que você queira, né, um novo relacionamento, não vai dar certo, porque você está cheio de feridas, cheio de traumas, e isso você vai levar também para o próximo relacionamento, né? E perante Deus, isso a gente sabe que é uma coisa assim que a gente tem que avaliar muito bem. É que a aliança com Deus, ela não é desfeita. Uma aliança não pode ser desfeita, né? A gente sabe disso. Então eu tinha muita certeza de que Deus falava para mim que era até a morte, né? Então eu precisava viver algo para viver esse até a morte. Só que esse algo diz respeito só a mim. Então se você está aqui, né? Se você entendeu primeiro, quem entende primeiro morre primeiro. Se divorcia de si mesmo primeiro, né? Para depois viver os planos de Deus. E gente, hoje eu queria falar com vocês sobre algo que as pessoas perguntam muito para mim. Elas me questionam muito, que é sobre posicionamento, né? O que eu estou fazendo de errado que as coisas não acontecem? Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu já tentei absolutamente tudo para viver algo mais com Deus, ou para viver o casamento, enfim. O que eu preciso fazer de diferente, que eu já tentei fazer tudo e nada deu certo? O que eu preciso fazer? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. O resumo foi de meia hora, tá bom, gente? Meia hora de resumo e, na verdade, 15 minutos, 20 minutos.
E eu queria agradecer vocês pela companhia, agradecer vocês pela confiança, por vocês estarem me ouvindo todos os dias e realmente acreditarem, né, que aquilo que Deus fez na minha vida, Ele quer fazer na de vocês também, porque não tem nada que impeça isso, a não ser nós mesmos, né? É por isso que eu falo, divorcie-se de quem você é, de tudo que você aprendeu, de tudo que falaram para você que você é, né? Porque nossos pais têm poder sobre nós, e psicologicamente falando, o poder do discurso materno e paterno, eles acabam influenciando a nossa vida. Então, fazendo uma analogia assim com isso, eu cresci minha vida inteira achando que eu era uma pessoa doente, porque minha mãe falava que eu era muito doente quando eu nasci. Então, a Natália foi colocada numa bolha, coitadinha, porque ela era muito doente. Ai, porque ela não pode fazer isso porque ela é doente, ela não pode fazer aquilo porque ela é doente. Então, eu cresci dependendo, sabe, de viver doente para chamar a atenção das pessoas, para ter a atenção das pessoas, porque aquilo era o que tinham me falado. Minha mãe me falava muito que eu era doente. Só que quando eu entrei no meu deserto, Deus falou para mim: você não é essa pessoa. Eu tive que entender quem que eu era aos olhos de Deus, quem eu sou aos olhos de Deus. Isso não tinha nada a ver com quem eu era realmente. Não tinha nada a ver com a pessoa que eu era. Então eu precisei realinhar minha vida toda. Tudo que eu sabia sobre mim eu precisei tirar. E isso ninguém quer fazer, porque a gente renega as sombras, nossos traumas, nossas dores, nossas feridas, a gente renega, bota embaixo do tapete e segue a vida, né? E a gente projeta nos outros aquilo que está machucando na gente, a nossa felicidade. Ah, eu não tive um pai presente. Eu vivi uma rejeição, né? Quando criança, antes de eu nascer, no ventre da minha mãe eu sofri uma rejeição, ninguém me queria, né? Então a gente acaba levando isso também para a vida, além, né, daquilo que eles falam para a gente. O personagem foi criado. A gente tem aí um personagem que muitas vezes é uma mulher forte, é uma mulher que não se deixa ser cuidada, é uma mulher que faz tudo, não deixa o homem fazer nada e depois reclama porque não é cuidada, porque, né? Então, gente, é um monte de coisa aí que a gente precisa falar agora, assim. Eu fui chamada, eu tô aqui à toa. Eu não tô aqui porque eu mereço meu casamento, eu não tô aqui porque eu quero mudar o meu casamento. Não, eu tô aqui porque Deus me chamou, porque nós somos tão pecadores que a gente não consegue fazer nada se não for o Espírito Santo nos convidando, o Espírito Santo nos incomodando e o Espírito Santo nos conduzindo. Então, eu sempre falo para vocês, chegar até aqui não é mérito seu, não é mérito pessoal, não é nem meu, né? Chegar até um canal onde fala de restauração, para você entender que a restauração da sua aliança com Deus não é mérito seu, é mérito dele. Então, se ele te chamou, se você está aqui, tudo bem a gente falar que é pelo casamento. Claro, o casamento a gente sabe que é plano dele, ok. Né? Como eu falo para vocês, você sabe que é seu. Seu marido é seu, sua esposa é sua. Casou, é casado, bota na gaveta, lá do seu criado mudo, lá no seu quarto, fecha a gaveta, como no ato profético, né? A gente faz isso na mentoria, coloca uma foto lá como no ato profético, fecha a gaveta e fala, olha, tá aqui, Deus, não vou botar a mão, não quero fazer nada, agora vamos cuidar daquilo que eu preciso cuidar em mim. Então, qual que é o meu posicionamento? Né? Boa noite, Áurea, boa noite, gente. Qual que é o meu posicionamento nesse deserto? Cheguei no Divorcia-se, cheguei no canal de restauração, tem outros canais também, que falam que tem manuais, que tem regras práticas para vocês terem. Aqui a gente não fala sobre o que você precisa fazer perante o seu casamento, perante o seu marido, perante o matrimônio, etc., para você ter o seu casamento de volta. A gente não vai falar sobre isso, porque a gente não vai querer algo superficial. A gente não quer o casamento só. A gente quer a estrutura básica. Sou eu, que vai acontecer em mim. Essa estrutura é em mim. Então, o que eu preciso fazer? Cheguei até aqui, fui chamado, estou num canal, estou num grupo, nos grupos, né? Ou fiz o atendimento com a Natália, né? Que tem pessoas aqui que também fizeram atendimento comigo. O que eu preciso fazer? O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? É o primeiro passo. Quem sou eu? Quem é a Adriana? Quem é a Janaína? Quem é o Anderson, a Caroline? Perante Deus. Sabe? Porque os vazios que nós temos, é só ele que preenche. Então, quem eu sou aos olhos de Deus? É o primeiro passo, né? Porque eu sabia, quando eu cheguei no meu deserto, eu sabia que Deus ia cumprir a promessa do casamento, porque ele não pode ir contra a palavra dele. Mas, do jeito que a Natália era, a Natália não poderia viver os planos de Deus para ela, porque ela não fazia nada. Ela não fazia nada em obediência, santidade. Ela nem era convertida porque ela queria viver os planos de Deus. Então, eu precisei entender por que eu fui criada, por que a Natália existe, por que eu fui chamada para estar aqui nesse mundo.
né? Então, eu precisei entender isso. O meu valor perante Deus. E eu vou falar para vocês, não é algo que a gente constrói assim, olha, primeiro é o valor, segundo é o entender sobre libertação, terceiro é a conversão, não. É algo que vai assim, tudo junto e misturado, porque é o seu processo. E ele é único, assim como você, assim como sua digital. É única. Você vai viver o seu processo unicamente. Então não adianta a gente querer pegar algo feito e falar, olha, eu vou aplicar isso na sua vida que vai dar certo. Seu marido, sua esposa vai voltar e vocês vão viver felizes para sempre. Se você não tiver o Criador, né, das famílias como centro da sua vida, se a restauração da sua vida ela não foi feita baseada na aliança com Deus, você pode viver um romance, você pode viver uma paixão, você pode viver a volta do seu cônjuge, mas você não vai viver a plenitude da vida em abundância que Deus promete. Aí em João 10:10, ele fala o quê? Que o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus vem para que nós possamos ter vida em abundância. O que é vida em abundância, gente? É se conformar com a mediocridade das coisas. Ah, eu queria ter mais, eu queria poder viajar, eu queria poder ter isso. E por que não? Por que a gente não pode viver as coisas plenamente? Porque é isso que o seu pai quer. Eu precisei entender isso quando eu tive a minha terceira filha. A minha relação com ela foi totalmente diferente. Ela já nasceu de um casamento alicerçado na aliança com Deus. Então, eu entendi ali a relação de Deus conosco, pessoalmente. A relação que Deus quer ter comigo, pessoalmente. O amor que Deus quer ter comigo. Não que eu não tivesse amor pelas minhas outras filhas, claro que eu tenho. Mas a relação de um filho que nasceu dentro de uma aliança de casamento e ainda restaurada em Deus é completamente diferente. É completamente diferente. É um filho da promessa, sabe? Então, eu precisei entender quem eu era e eu consegui entender através da minha filha, da Estela. É uma coisa sobrenatural. O amor que a gente tem por Deus, Deus tem por nós, é o mesmo amor que nós temos pelos nossos filhos. E muitas vezes ninguém ensinou isso pra gente. Apesar de eu ter nascido na igreja, apesar de eu ter vivido a religião assim na minha veia, no meu sangue, desde que eu nasci, eu não sabia quem era Deus. Então eu precisava conhecer quem ele é. Eu sei que tem muita gente, assim como eu atendo muitas pessoas também, que não vivem a conversão, sabe? Aquela coisa de confiar em Deus, porque muitas vezes a relação com o pai não deu certo e a gente acaba projetando em Deus. A aliança foi quebrada em algum momento dos nossos antepassados e agora a gente não sabe o que é posicionamento, a gente não sabe o que é, quem é Deus. A gente não sabe, porque a gente não tem um relacionamento com ele. E eu vou dizer para vocês, eu vivi 30 anos dentro de uma igreja. Eu vivi 30 anos com a minha Bíblia. Para qualquer lado que eu ia, tinha Bíblia. Né? Não vou dizer para vocês que eu lia. Não lia. Mas eu tinha uma certa noção, porque eu vivia a escola e os meus familiares, todo mundo falava de Deus o tempo inteiro. Só que quando eu cheguei no meu deserto, eu falei, eu não conheço esse Deus. Eu não conheço. Então, o que eu preciso entender? Se eu não viver uma conversão, às vezes a conversão só acontece depois de uma libertação, ou ela acontece antes, porque, como eu falo para vocês, não existe uma regra, não existe, né? Então, se você não vive isso, e a gente vai falar sobre isso aqui hoje, o que é conversão, o que é libertação, para vocês entenderem o que é esse pacote, né? E porque tem muitas pessoas que não entendem, tem muitas pessoas que nem têm religião, se vocês querem saber, que me procuram, né, para atendimento, para mentoria. Não tem, cai aqui de paraquedas. Eu fui chamado, agora o que eu preciso fazer? Esse é o meu posicionamento. Meu posicionamento diante de um deserto. O deserto, ele não é só de casamento, tá, gente? Tem vários desertos. Então, para eu viver a vida em abundância, eu preciso anular aquilo que o ladrão está fazendo na minha vida. Porque a Bíblia é clara, João 10:10, o ladrão veio para matar, roubar, destruir. Se ele está matando, roubando e destruindo algo na sua vida, você não está vivendo a vida em abundância que Jesus promete, então tem alguma coisa errada. Esquece que você ouviu falar na sua vida inteira sobre, a gente não pode falar de diabo, a gente não pode falar de Satanás, porque, né, foi retirado da igreja. A minha religião, por exemplo, a gente não fala sobre libertação, não fala sobre Satanás. Como que eu crio estratégias para poder lidar com ele? Como que eu crio estratégias? Não, mas eu já me batizei, tá tudo certo. Eu já aceitei Jesus, tá tudo certo. Gente, isso é uma ideologia satânica, tá? Para você não entender quem ele é, para você não conhecer o que ele faz, e você não tem estratégia nenhuma para lidar com isso.
E é por isso que você está aqui hoje. É por isso que a casa desmoronou, certo? Então, é preciso entender isso. Ai, mas tudo é o diabo? Não. Muitas coisas Deus permite acontecer na nossa vida para que a gente seja esmagado, para a gente entender isso. E o seu tempo de deserto vai dizer para você o seu posicionamento. Se você não se posicionou até hoje, então quer dizer que tem alguma coisa que você precisa aprender ainda. Né? E eu sempre vou falar para vocês, gente, eu vivi 2 meses o que eu não vivi em 30 anos. Durante esses 6 anos aí, dia 12 de junho do ano que vem vai fazer 7 anos, né, que meu marido voltou. Durante esse tempo, eu fiz uma faculdade com Deus. 2 meses foi só intensivo, para eu conhecer quem ele é e eu viver a libertação. Agora, durante esses 6 anos, é como se eu tivesse feito uma faculdade com ele, porque todos os dias eu estudava sobre o que era santificação, eu buscava entender quem ele era. E eu não vou falar para vocês que eu li minha Bíblia inteira, porque eu não li. Porque a palavra de Deus diz mais sobre você receber do que você ler. Claro que você tem que ter a leitura constante, só que eu ouvia mais pregações do que eu lia. Então, assim, aquilo foi entrando em mim de uma maneira, mas o ponto-chave, quando eu vivia a minha conversão, quando eu conhecia Deus, quem ele realmente é em sua essência, não por aquilo que ele faz, mas por quem ele é, por presença, né, uma presença mesmo, Deus, né, Jesus. Então, quando eu vivi isso, é como se automaticamente a Bíblia inteira viesse para dentro de mim, porque o Espírito Santo veio e a Bíblia veio. Então, quando você se depara com qualquer situação no seu dia a dia, você sabe como você tem que se posicionar, porque você conheceu o seu Criador, conheceu o Criador das famílias, aquele tudo, você conheceu quem ele é, e aquilo entra em você de uma forma que você não se questiona mais o que eu devo fazer. Você sabe o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Então, não queira estar num grupo, estar no Divorcia-se, buscando só o seu casamento. O seu casamento é seu, acabou. Agora, o que você precisa fazer? Deixar isso lá guardadinho e viver agora aquilo que precisa ser vivido. Eu não sei se você já ouviu falar sobre avivamento, né? Eu sei que é um termo, às vezes, que é um pouco difícil para as pessoas entenderem, porque nem todo mundo tem esse entendimento, ou tem essas palavras, né, na própria igreja, na própria religião. Mas a gente fala muito sobre um avivamento onde as pessoas estão sendo acordadas, as pessoas estão sendo resgatadas para viverem a vida em abundância, com Jesus, com Cristo, com Deus, para que você possa viver aquilo que Ele prometeu. Então, não é nada sobre aquilo que a gente pode fazer, no sentido assim, eu vou salvar a mim mesmo, eu vou salvar a minha casa, eu não vou salvar. Eu vou buscar aquele que pode salvar todas as coisas. Então, é sobre isso. Eu sei que eu decepciono muitas pessoas quando eu falo sobre isso. Eu falo sobre libertação, eu falo sobre conversão. O casamento eu falo pouquíssimo, né? Pouca coisa eu falo sobre casamento, porque eu quero que vocês vivam plenamente, em todos os âmbitos da sua vida. Porque, gente, o que eu vivo com Deus hoje está disponível para vocês. Eu não tenho palavras para mensurar o que Ele fez na minha vida, em todos os âmbitos. Tanto espiritual, tanto como profissional, relacionamento. Ele curou tudo. Minhas feridas com os meus pais, né, que eu sou filha de divórcio. Então, assim, tudo, gente, tudo que precisou acontecer na minha vida, ele fez. O mérito não é meu, sabe? Não enxerguem, assim, o meu testemunho como algo que se aplica na prática para cada um de vocês. O que ele está dizendo? O meu testemunho diz para vocês que vocês precisam viver a restauração da aliança com Deus. É sobre isso, tá? E o que eu quero falar para vocês, o que vocês entendem, né? O que vocês podem entender sobre conversão? Por que eu falo tanto que vocês precisam viver a conversão? A conversão nada mais é do que você conhecer a Deus, conhecer quem Ele é, em sua essência. E isso, gente, pode anotar. Você vai conhecer Jesus. Você vai para sua Bíblia, você vai ler os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Os 4 evangelhos. No Novo Testamento. O Novo Testamento já fala de Jesus. O Antigo Testamento, né, são as histórias lá onde existia Deus. Mas agora, depois de Jesus, veio uma nova aliança. Né, a aliança com Cristo. Então, para você conhecer quem é Deus, primeiro você precisa conhecer quem é Jesus. E, gente, quando eu fui para os evangelhos para conhecer quem era Jesus, que eu li a história dele, aquilo me impactou de uma maneira, porque eu já tinha assistido coisas sobre Jesus. Crucificação, já tinha ouvido falar várias e várias, 30 anos ouvindo, 30 anos. Eu sabia
e Jesus tinha morrido na cruz. Mas você conhecer ele de perto é outra coisa. Gente, é diferente você nascer numa igreja, você se denominar um cristão e você realmente conhecer quem é Deus e viver o verdadeiro cristianismo. É diferente. Se você não vive a glória de Deus sobre a sua casa, de dizer assim, Senhor, eu sinto a sua presença. Eu sinto a presença de Deus. Eu conheço quem ele é. Então é isso que você precisa hoje. Entende? A sua conversão, ela faz parte de um processo. E você não vai viver a restauração da sua vida se você não viver o processo de conversão. Conhecer quem é Deus. Como que eu faço isso? Natália, os evangelhos. Conhecer Jesus primeiro. E eu compartilho com vocês, gente, eu não tinha The Chosen na minha época de deserto. Mas essa série é maravilhosa para você conhecer Jesus de perto. Sabe? Porque o Jesus que eu conheci no meu deserto, quando eu assisti The Chosen, eu falei, é ele. É exatamente isso, gente. Não tem como você assistir sem chorar o tempo inteiro, sabe? Porque você conhecer é isso. Você precisa conhecer Deus de uma maneira. Você fala assim, meu Deus, você conhece Deus, sabe? Você fala assim, meu Deus, quem eu sou? Que lixo. Eu preciso morrer. Porque tudo que eu fiz é péssimo, é péssimo. Eu não quero mais olhar na minha cara. Porque aquele amor dele, quem ele é, te constrange de um jeito que vem o arrependimento. Então você se arrepende genuinamente de tudo, sabe? Você começa a enxergar as coisas com a ótica de Deus. A ótica espiritual é o que você precisa, dessa lente de Deus. Porque daí quando você viver isso, você vai entender o que você precisa fazer no seu processo. Acabou. Acabou, não tem mais o que você discutir com ninguém. E eu falo para vocês, não é líder espiritual, não é pastor de igreja, não é missionário, não é ninguém que vai te falar o que você tem que fazer. Isso, se você ouve o que as pessoas têm para te dizer e você faz o que elas estão falando para você fazer, isso é escravidão. Satanás se reveste de anjo de luz para enganar as pessoas. Por que ele não pode fazer com você que nem lê sua Bíblia? Então, vamos lá. Vamos conhecer os evangelhos, vamos ler, vamos mergulhar nisso para conhecer quem é Jesus, para que chegue um momento que você se jogue no seu quarto, no seu secreto, você e Deus. Tem na Netflix, Mayara? Tem. A primeira temporada tá na Netflix, mas já tem a terceira que tem no aplicativo, tá, gente? The Chosen é um aplicativo que você baixa gratuitamente e você assiste. E eu cheguei, assim, no momento em que eu chorava muito por causa do Bruno. Eu chorava muito, 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 muito. Eu chorava muito mesmo. Eu chorei até a última semana antes dele voltar para casa. Eu chorava de me rasgar. E daí chegou no meu limite, que eu falo para vocês que esse limite existe, que eu falei assim, não quero mais chorar por isso. E eu me derramava em Deus ali, e eu chorava com a cara no chão, eu ficava horas, horas, horas chorando com Deus. E Deus ia gentilmente me conduzindo num processo de entendimento e discernimento, porque eu conheci quem Ele é. Então agora Ele ia me mostrar, através da lente dele, quem que eu fui e quem que Ele queria que eu fosse. Então, eu conheci quem ele é, vivi a libertação, a conversão, conhecer a Deus é a conversão, independente de religião, tá, gente? Conversão, eu conheci quem ele é, automaticamente vem o arrependimento. Arrependimento de tudo que eu tinha feito. Arrependimento das coisas que não cabiam mais numa pessoa que quer viver os planos de Deus, né? Então, o arrependimento, ele faz parte de um processo que você entende assim, eu me arrependi e eu nunca mais vou fazer aquilo. Nunca mais eu quero ser aquela pessoa. Nunca mais, Senhor, me perdoa. Me perdoa, porque eu não quero mais ser aquela pessoa. Eu quero ser uma pessoa, aquela pessoa que você me chamou para ser, que o Senhor me chamou para ser. E a relação fica tão próxima que você fala até você, sabe? Porque é uma coisa assim, gente, não é falar assim, Deus aceita todas as coisas. Não, não é isso. Deus não se agrada de muitas coisas. Então, eu preciso entender também o que é santidade, obediência. Não que isso vai me salvar, mas porque eu preciso ser assim, para que as pessoas vejam Jesus em mim, entende? Então eu vivi minha conversão, eu vivi o arrependimento. Olha só, não é uma ordem, mas assim, eu estou falando o que aconteceu comigo. Então, anotem sobre isso para vocês entenderem. Eu preciso viver, eu preciso conhecer quem é Deus, acabou. Primeiro de tudo, eu preciso conhecer quem Ele é, antes de querer as coisas que Ele faz. Conhecer a Deus antes de querer as coisas que Ele faz. Acabou. Conheci a Deus, vivi minha conversão, senti a presença. Gente, é sobrenatural. Não é conhecer a Deus, eu sei quem Deus é que eu li. Não. Não, é conhecer a Deus e sentir a presença. Sabe quando você chora na presença dele? Você chora porque você... É tanta glória, é tanta presença de Deus, um fogo que desce em você, que é diferente de
Eu não vivi isso, gente, porque na minha igreja não fala nada disso, nada, nada. Eu era desprovida totalmente dessas coisas. Eu aprendi sozinha, sozinha, para dizer para você hoje, você não precisa de ninguém, você só precisa dele. É isso que vai te sustentar. É isso que vai sustentar tudo na sua vida, em todos os âmbitos, você conhecer quem ele é. Acabou. Vivi a conversão, arrependimento, mas espera aí, tá faltando alguma coisa. A libertação. Gente, eu quero que vocês anotem isso, porque vocês vão fazer essa lição de casa, para vocês entenderem esse processo todo, tá? O que que é libertação? Não fazia ideia. Eu não fazia ideia, gente, eu não conhecia absolutamente nada. Por isso que eu falo para vocês, gente, que Deus fez em mim e vai fazer. Por mais que você veja, não veja nada, porque eu também não via nada, absolutamente nada. Mas ele fez. E sabe, foi uma coisa assim tão, não tem nem palavras para descrever o que ele fez na minha vida, sabe? Porque eu entendo que se ele fez em mim, ele vai fazer em você. Ele vai fazer. Mas espera aí, alguma coisa nesse processo meu de deserto, ok, eu já conheci quem ele é, me arrependi. Mas o que eu preciso fazer agora? Qual que é o posicionamento que eu preciso ter agora? Eu preciso orar? Eu não sei nem orar, não sabia nem orar, gente, eu não sabia. As pessoas falam para mim, mas, Natália, como que eu oro? Natália, tem a oração tal e X. Gente, não tinha oração. Deus não quer saber das suas palavras, ele quer saber do seu coração. Eu não faço oração bonita. Eu não faço. Vocês vão ver no final que eu vou orar com vocês que eu não faço oração bonita, gente. Porque eu não tinha prática. Mas isso não importa para Deus. O que ele precisa é só o seu coração. Sem nada. Como se você tivesse nu. Sabe, Adão veio nu, pelado, não tinha nada. É isso. Se despir de quem você é, se despir de tudo. E a libertação, ela entra no seguinte ponto. Você vai olhar para sua árvore genealógica. Você vai pesquisar com seus antepassados. Sabe quando a avó e o avô ficavam contando as histórias? Você vai anotar. Quais são os padrões que vieram lá dos meus antepassados? Os meus avós, por parte paterna, os meus avós, por parte materna. Teve adultério, teve abuso sexual, teve divórcio, teve aborto, teve vícios, pornografia, o que que teve? Anota tudo e vai identificando os padrões. Aconteceu lá nos meus avós, no bisavô, o máximo que você conseguir, o máximo que você conseguir. Aconteceu lá, repetiu nos meus pais, está repetindo na minha vida. É um padrão que vem sendo repetido, vocês entendem? Por quê? Gente, estudem libertação. E a Tânia Teresa, ela ajuda muito a gente a entender o que é isso. Né? Ela veio para confirmar tudo aquilo que eu já tinha vivido, tudo que eu tinha de entendimento sobre processos, né? Ela veio para confirmar. Eu falei, gente, eu não tô louca sozinha. Porque eu não sabia nada sobre libertação, Satanás, não sabia nada, gente. Então, quando ela veio para confirmar isso, eu falei assim, meu Deus, sabe? É uma coisa assim que eu não imaginava. E Deus fez tudo, ele faz tudo, porque Deus não faz nada pela metade. Ele não faz nada pela metade. Se ele te chamou para estar aqui, ele vai fazer a obra completa. Você só precisa se posicionar, você só precisa ter fé, né? Então, você vai fazer essa pesquisa lá dos seus antepassados, o máximo que você conseguir. E você vai ali entendendo as heranças. As heranças. O que, que veio lá? Quais foram as portas que eles abriram, né? Para espíritos familiares, né? Demônios familiares, que são vários demônios, tá, gente? Para quem não entende o que é demonologia, né? Compra um livro que chama Demônios Familiares e Demônios Territoriais. Depois eu passo para vocês entenderem. Mas, de modo geral, sem estudo, nada vai para frente, tá, gente? Para vocês. A Rebecca Brown também fala muito sobre. Gente, para quem lê, ele veio para libertar os cativos, vai entender. Não tenham medo de ler, não, tá, gente? E as pessoas falam, ai, mas esse livro tem que ler em jejum. Não tem que ler nada em jejum, gente. Deus, o Senhor quer que você entenda. Ele quer que você leia aquilo que vai te fortalecer no seu deserto, na sua batalha espiritual. Então você vai ler, você vai entender sobre o mundo espiritual quando você lê Rebecca Brown. Ele veio para libertar os cativos. Não tenha medo, tá? É isso que eu falo para vocês. Ah, eu tô sentindo uma coisa estranha. Ora, fala com Deus. Fala com ele. Não é com o presbítero, não é com o pastor. Ninguém, gente. Vai, ora, fala com Deus. Você quer mudança? Então você vai entender sobre o mundo espiritual. Então, quando você faz essa pesquisa, né, dos seus antepassados, e você começa a ver tudo que aconteceu, as portas que foram abertas, você precisa entender que você faz parte de um processo, de uma herança que veio sendo cobrada. Por exemplo,
um homem, um pai, ele tem um prostíbulo, ele vende drogas, e toda a fortuna dele, toda a fortuna que ele construiu é através de dinheiro ilícito, né? Pecado, enfim. Quando ele morre, aquela fortuna automaticamente vai para os filhos, certo? Com o mundo espiritual é a mesma coisa, né? Não é só quando o pai ou a mãe morre, os avós morrem, não. Sempre vem, né, aquela herança, aquela cobrança, vamos dizer assim, é uma cobrança. Houve adultério lá nos seus avós, houve traição, houve rejeição, houve aborto, houve qualquer coisa que teve lá, não necessariamente a mesma coisa, porque um abismo puxa o outro, né? Então, as coisas vão acontecendo e vão se repetindo. Por quê? Porque existe uma legalidade, né? Aquela cobrança vem sendo cobrada de geração em geração. Tá na palavra de Deus, tá, gente? Tá na Bíblia, tá? Depois eu vou pegar certinho para vocês essas passagens. Mas estava lá, tá na palavra de Deus, que existe uma cobrança de geração, a iniquidade é cobrada de geração em geração. Satanás fala assim, olha, lá atrás, olha, o que aconteceu lá? Um crime de aborto, derramamento de sangue, né? Ele vem cobrando na próxima geração, e daí na próxima geração, aborto espontâneo, né? Família não prospera, porque foram rompidos muitos sonhos. Gente, é muito profundo sobre libertação. Estude sobre libertação. Estude. Tânia Teresa é maravilhosa para vocês entenderem o mundo espiritual nesse sentido. Heranças, maldições, entende? Você precisa entender sobre isso, né? E automaticamente você vai começar a caminhar, né, de um jeito que você vai falar assim, poxa, um exemplo, eu traí a minha esposa, mas o meu avô também traiu a esposa dele, o meu pai também traiu, né, ou se meu pai não traiu, ok, tudo bem, mas existe um espírito de cobrança que vem sendo cobrado de geração em geração. Muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, eu sabia que era errado, eu sabia que é pecado, eu não poderia fazer isso, mas eu fiz. Sem querer eu fiz, quando eu vi eu já estava fazendo. Gente, é muito claro isso. Existe, né, algo que ronda aí, algo. O Satanás fica ao derredor o tempo inteiro, vocês sabem, né? Ele fica o tempo inteiro, então ele tem uma legalidade na sua vida. Você precisa fechar essa porta. Ah, eu cometi o mesmo pecado que meu pai. Ok, você se arrependeu? Arrependeu? Arrependimento genuíno porque você pecou contra Deus? Esse é o verdadeiro arrependimento. Eu olhar para Deus e eu me constranger, Senhor, eu pequei contra ti, como diz Davi. Eu pequei contra ti, eu não quero mais isso. Esse é o verdadeiro arrependimento, certo? Então, quando você começa a entender que você também, vamos dizer assim, que é uma vítima, você começa a falar assim, poxa, eu não quero isso, eu preciso me posicionar. Aquilo que foi dos meus antepassados não é meu, eu não quero essa legalidade na minha vida. Eu quero fechar essa porta, Deus me ensina, me ajuda. Né? Porque eu não tinha, lembra, gente? Eu não tinha orações direcionadas, eu não entendi o que era libertação. Eu só falava assim, Deus, o que eles fizeram? A minha oração foi assim, o que eles fizeram, o que aconteceu lá atrás, eu os honro, eu os respeito, mas eu não aceito. Eu os amo, né? Mas eu não aceito essa herança sobre a minha vida. Eu não quero. Eu sou uma pessoa diferente, eu fui criada por eles, claro, mas quem eu sou para Deus? É isso que me importa. Quem eu sou através da lente de Deus, é isso que me importa, nada mais me importa. Então, quando eu entendo sobre o que os meus antepassados fizeram, eu começo a ver, é uma repetição. O que eu preciso quebrar? O que eu preciso anular? Qual é a herança que eu preciso anular na minha vida? E você vai começar a entender que você precisa ter isso muito claro na sua mente. Porque muitas vezes, por exemplo, assim, a minha mãe foi uma mulher muito forte. A minha mãe sempre falou assim para mim, você não precisa de homem para nada. Você não precisa de marido, né? E você acaba internalizando aquilo. Você acaba trazendo para você e você vive o quê? Isso no seu casamento, porque isso vai ser projetado. Então, eu não quero saber, nenhum de vocês que está aqui, eu não quero saber a consequência. Por que o seu casamento não deu certo? Por que aconteceu o divórcio? Não é isso que importa. Isso são as consequências. Jesus não veio para tratar as consequências. Jesus veio para mostrar as raízes. Né? Vamos lá no mais profundo, vamos lá no mais íntimo que tiver. Quais são as raízes? Quais são as iniquidades que vêm sendo cobradas? Satanás vem cobrando na sua casa, na sua vida hoje. Isso que você precisa rejeitar, anular, né? A Natália, que ouvia a mãe falando isso, olhava para o marido dela, Natália, olhava para o meu marido e falava, você quer um ovo?
Você quer comer? Você vai lá e frita. Você tem mão. Isso é padrão de Deus? Gente, é isso que eu falo para vocês. Tem que se divorciar dos seus pais. Isso é um princípio, né? Isso é uma coisa importante que a gente vai falar. E, gente, eu esqueci de falar para vocês uma coisa. Vai vir um produto muito novo aí, na verdade, uma mentoria nova. Eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer, tá? E vai ser muito bom. A gente vai falar sobre isso. Quais foram os princípios, né? Que já é outra parte. É a conversão, arrependimento, né? Libertação e os princípios do casamento, né? Deixar pai e mãe, né? Muitas vezes a gente vai morar na casa dos pais, na casa dos sogros, né? Depois não sabe porque o casamento não deu certo, né? Deixar pai e mãe é um princípio, precisa ser deixado geograficamente, financeiramente e emocionalmente. Foi quebrado esse princípio? Olha o que deu. Abriu uma porta, você abriu uma porta para Satanás entrar na sua casa e falar: quem manda aqui sou eu. Entendeu? Então, entender quais são os princípios do casamento também é algo importante. Quais são os princípios que você precisa ter na sua vida para viver uma santificação? E a santificação gente, é uma coisa tão perfeita, porque não é algo que você faz assim, eu preciso fazer isso, porque eu preciso falar para Deus, mostrar para Deus que eu sou boa, eu preciso, porque eu preciso. Não, quem vai fazer é Deus, é o Espírito Santo que está em você, que veio lá da sua conversão, que vai fazer você entender o que é santidade. A santidade nada mais é do que ser separado. Eu sou separado. Eu não sou que nem as outras pessoas, né? Do mundo, dizer assim, né? Não sou que nem as outras pessoas. Eu sou uma pessoa separada. O que uma pessoa separada faz? Ela não faz as mesmas coisas que as pessoas do mundo faz, certo? Isso é muito importante para a gente entender. A santificação faz parte de um processo. Eu falo que é a faxina. Para quem lê o meu livro, é a faxina, né? Abrir mão de várias coisas: bebida, comida, lugares, roupas, leitura, o que eu ouço, o que eu vejo, isso é santificação. Porque eu vou fazer o que agrada a Deus. E, gente, é tão profundo esse negócio, porque, assim, muitas vezes a gente bota uma música em casa, a gente bota um filme para assistir, e aquilo ali está consagrado, entrou uma legalidade na sua casa que você nem sabe o que era, e acaba desestruturando tudo. Então, assim, gente, é muito profundo, é muito profundo. Por isso que existe a mentoria. E a gente trabalha na mentoria os estudos e a profundidade disso tudo, entende? Porque eu vivi sozinha todo esse processo. E você também pode viver sozinho. Como muitas pessoas no Divorcias que não fazem mentoria comigo vivem também a mesma coisa. Mas se você precisa de um direcionamento, então a gente vai fazer a mentoria, entende? E a gente se aprofunda nisso. Porque é muita, muita coisa para você entender. Muita coisa boa, né, para você começar. Aí você vai fazer uma faxina de pessoas, de lugares, né? E essa faxina é a santificação. Viver em obediência a Deus, porque o Espírito Santo já começa a te constranger. Você começa a falar assim: poxa, eu não sou mais a mesma pessoa. As pessoas veem você diferente. As pessoas falam: mas o que aconteceu com ela? E era isso que o Bruno via em mim. Porque eu não ficava falando para ele: olha, eu mudei. Não, eu tinha que ter atitudes para que ele visse a minha mudança. Então eu não falava nada. Ele via Jesus em mim. E aquilo começou a incomodar ele, né? Tanto é que muitas vezes ele não conseguia nem olhar na minha cara, porque a gente sabe, a luz não combina com as trevas, né? Então ele não conseguia nem me olhar na cara, porque ele já sabia, ele estava vendo a minha transformação, mas o que estava nele não deixava ele ver. A partir do momento que eu me posicionei em oração também, que as coisas começaram a se mover no mundo espiritual para ele, por conta da minha aliança com ele, por conta do princípio de uma só carne é o quê? São duas pessoas. Tá vendo? Eu e o meu marido. Uma só carne. Nos tornamos um. Como que você separa isso aqui? Como que você corta o dedo no meio e faz dois? Não tem como. É só a morte, gente. Vocês entendem isso? É só a morte que separa. Eu tinha isso muito nítido na minha cabeça antes de entender um divórcio. Um processo de deserto. Eu tinha isso muito claro. Não tem como separar aquilo que Deus uniu, é só a morte. E eu fui para ele, falei: aí, Deus, não, ninguém morreu. Meu marido é meu. O que eu preciso fazer? É o posicionamento. Então é isso. E eu vivi tudo isso nesse processo: conversão, arrependimento, libertação, santificação. Tá faltando o quê? O que tá faltando? Né? Eu já fiz a faxina, estou vivendo a santificação. A obediência vem no seguinte propósito: eu não faço mais as coisas que eu fazia, porque eu sou uma nova criatura. Porque eu faço para Deus. Eu faço para Deus.
Então, eu não faço para o outro. Ah, eu vou brigar. Não, Deus está me vendo, porque agora eu tenho um relacionamento com Ele. É sobre isso. O meu relacionamento com Ele me constrange. O meu relacionamento com Ele vai me confrontar. Isso mesmo, o Bruno escreveu. Ele te confronta. Se você não está sendo confrontado, então tá errado, sabe? Então, abrir mão é um sacrifício. O divorcio é um sacrifício mesmo de quem eu sou, de quem falaram que eu era, das coisas que eu trouxe da bagagem dos meus antepassados, abrir mão de tudo isso e falar, eu não sou isso. Deus, quem eu sou? Me mostra. E a Bíblia fala tanto com a gente. Tudo que você lê na Bíblia se aplica em você, faz aplicação pessoal para a sua vida. Que é Deus falando com você ali, né? Então, tudo que está ali é para você. Não tem, mas ninguém é seu. Toma posse do que está escrito ali. Toma posse, é isso que ele quer que você faça, né? Mas primeiro você precisa viver esse processo, né? Então, você vive a santificação, né? Você pesquisou lá a sua árvore genealógica, você entendeu sobre princípios, conversão, libertação, santificação, né? O que está faltando? Se perdoar. Eu tenho certeza, gente, que, assim, Deus fala na Bíblia, né? Não eu tenho certeza de nada. Deus fala, está escrito. Se você não perdoa, como que você quer ser perdoado? E esse perdão é para nós também. Se você não perdoa, Deus nem ouve a sua oração. Ele fala para o marido isso, né? Não fala para nós, para o marido ele fala que se ele maltrata a mulher, Deus nem ouve a oração dele, né? Mas se você não perdoa, como que Deus vai te perdoar? Você não pode cobrar isso dele se você não se perdoou. E se você não perdoa, quem precisa ser perdoado, né? A gente fala sobre perdão, confissão, né? Confissão é algo muito importante, gente. E a gente faz isso no atendimento pessoal. As pessoas preenchem uma ficha e essa ficha é de confissão. Muitas vezes você não tem para quem confessar, né? Eu falo o seguinte, esse parâmetro. O que você fez? Adultério? Roubo? Precisa ser confessado para alguém? Para a pessoa que você traiu? Para a pessoa que você roubou? Sim. Então, diretamente você vai confessar para essa pessoa. A confissão é para essa pessoa. Não é para o padre. A gente fala, os católicos confessam para o padre. Não, você confessa para essa pessoa. Olha, eu confesso que eu errei. Me perdoa. Sabe, eu não quero mais fazer isso. Eu roubei, eu adulterei. Eu não quero mais. Eu me perdoa. Eu não quero mais fazer isso. Então você tira aquilo das trevas, está na mão do diabo aquilo. Você coloca na luz. Acabou. A confissão, ela gera em você um ato tão profético que você vai entender assim, eu não vou mais fazer isso porque, né, eu já confessei. E aquilo tira das trevas. Então, Satanás não tem mais domínio sobre a sua mente, sobre aquilo. Certo? Confessou, pediu perdão para Deus, acabou. Não tem mais que ficar pensando, nossa, mas eu errei. Olha o vitimismo. Nossa, mas acabou. Se perdoa, Deus te perdoou. Ele pega os seus pecados e joga lá no fundo do mar, nem ele lembra. Por que você fica lembrando? Acabou. Se perdoe. Sabe? Entenda. O tempo de ignorância vai ficar no passado. A partir de agora é um novo de Deus para sua vida. Eu sou uma nova criatura e eu vou viver um novo de Deus para minha vida. Certo? Então, é tudo isso que a gente precisa entender num processo de deserto. É a caminhada, a sua jornada cristã. E daí, entrou a questão do perdão e tudo mais, você começa a entender que você está numa batalha espiritual, você começa a entender que tudo é uma guerra espiritual. Como que eu me posiciono nessa guerra espiritual? Como que eu me posiciono nessa luta pela minha vida? Né? Porque não é só sobre a salvação da minha vida, salvação do meu casamento, é sobre a salvação da minha casa, né? Da minha família, para que essa aliança que foi restaurada em Cristo, ela alcance a minha linhagem até a terceira e quarta geração. Porque Deus diz, né, que a iniquidade alcança até a terceira e quarta geração, mas as bênçãos daquele que refaz a aliança com Deus vai até 1000 gerações. Então, olha só, não é só sobre você, é sobre uma nação inteira, uma geração que está sendo levantada para poder entender e conhecer quem ele é, de verdade. Porque Satanás tem roubado e matado e destruído tudo, gente. Tudo, tudo. Tá uma coisa assim, catastrófica lá fora. E quem não está em Cristo, quem não vive com ele, vai sentir muitos vazios. Vai estar tentando tampar o sol com a peneira. Vai estar tomando muitos remédios. Vai estar vivendo uma vida muito vazia, que o marido, a esposa, o cônjuge, não vai conseguir suprir. Não é sobre o casamento. Por isso que eu falo para vocês, quem vai suprir as suas necessidades, suas carências, seus traumas, é só Deus. E se você não viver essa conversão, essa libertação com ele, não adianta querer um casamento. É melhor que você fique só, né? Não adianta.
Porque se você não tratou, não curou, não se transformou, você só vai estar adiando um processo. Pode vir outro deserto, pode vir outras coisas muito piores na sua vida. E não é isso que você quer, com certeza. Né? E nem é isso que Deus quer, porque se você está aqui, ele tem um plano para você. Qual que é o plano dele para você? É isso que você vai ter que viver agora. Viver um novo. Acabou, você não quer ser mais aquela pessoa. Você quer ser uma nova pessoa. Não é isso? Para você poder viver os planos dele. Para você poder viver a vida em abundância. Ele dá, que ele promete. Nenhuma obra que ele começou, ele vai deixar inacabada. Então não pense você, mesmo que você queira desistir, ele vai fazer que nem Jonas, vai te jogar lá na boca da baleia e falar, vem cá, é desse jeito que você vai fazer. Então, se você começou um processo de entendimento sobre espiritual, sobre Deus, sobre restauração, né, que essa palavra ela é tão abrangente, gente, mas a restauração da aliança com Deus, ele vai levar você até o fim. Você só precisa se posicionar. O que você precisa fazer? Né? O que você precisa fazer para se posicionar? Eu queria ler com vocês uma passagem que eu amo de paixão, que é Neemias. Se vocês puderem ler, eu gosto de tanto, gente, Tiago é lindo também, leiam Tiago, que é muitas instruções, provérbios para nós, né? Mas Neemias, assim, eu tenho um carinho muito grande por Neemias, Neemias 4, tá, gente? Se vocês estiverem com a Bíblia aí, pode abrir. Porque ele fala sobre uma reconstrução de um muro da cidade de Jerusalém, né? A reconstrução de um muro. E a gente está fazendo isso agora, né? A nossa casa caiu, não caiu? Tudo caiu, desmoronou. Agora a gente precisa reconstruir, né? A chave nós temos, que é Cristo. Agora, no Clube dos Restauradores, inclusive, é a chave, né? Tem um e-book, meu e-book lá que eu escrevi, é uma chave. E é sobre isso, né? Sobre o Espírito Santo. Mas ele fala, Neemias fala sobre a construção de um muro que protegia a cidade. É um muro que nos protege, a gente precisa nos proteger do mundo. Porque o mundo lá fora está caindo, gente. O mundo está desabando. Então a gente precisa erguer um muro à nossa volta. E não é só, né, sobre minha vida. O muro que eu ergo, né, a aliança que eu tenho, uma só carne, eu estava falando isso, nem concluí, né? Alcanço meu marido também. Ah, mas meu marido está lá fora, ele não quer. Minha esposa está lá fora, ele não quer. Não tem problema. Vai ler a história de Jonas para você entender o que Deus faz com aqueles que não querem ouvir a voz dele, com aqueles que não querem obedecer, né? Os filhos de Belial, os filhos da desobediência. Por que eles não querem? Não querem. O Bruno também não queria, gente. O Bruno não queria. O Bruno ele poderia ver o Satanás de ouro, mas ele não queria me ver na frente dele. Não queria. O que aconteceu nesse caminho todo? Aconteceu que a minha oração, a minha intercessão por ele, fez com que o Espírito Santo, né, alcançasse uma só carne, lembra? Um só. Eu tenho autoridade sobre o meu marido. Eu tenho autoridade autoridade espiritual por conta da aliança que nós temos. Entende? Por isso que eu nunca tirei aliança. Nunca tirei, gente, porque isso foi um ato profético. Deus, a minha aliança contigo, a minha aliança com ele vai fazer as coisas acontecerem. Entende? Então, a minha fé foi o que levou tudo por onde levou. A minha fé, a fé na palavra de Deus. Porque aí a gente vai falar sobre Neemias, né? O posicionamento de Neemias aconteceu da seguinte maneira. A oração é o muro. O muro que a gente precisa construir à nossa volta é a oração diária, constante. Não é oração assim, olha, eu vou acordar só 3 da manhã para eu orar, porque 3 da manhã é o melhor horário, que disseram, né? Para eu orar, porque é um ótimo horário. Mas eu só oro às 3 da manhã. No meu dia inteiro, eu tô lá fazendo N coisas que não diz respeito a Deus. Não, gente. O verdadeiro cristianismo é você ser 100% da sua vida santo e santificado, separado para Deus. Não é só na oração. Ah, eu estou orando só de manhã. Eu vou orar só de manhã. Eu vou orar à noite. Uma oraçãozinha na hora do almoço. Não. Não é isso. É 100% do teu tempo vivendo na presença de Deus. Eu estou fazendo arroz, eu estou falando com Deus. Eu estou limpando a minha casa, eu estou falando com Deus. E eu faço isso o tempo inteiro. As pessoas falavam assim para mim, nossa, mas Natália, você fala no seu livro que você passava o tempo inteiro mergulhada em Deus. Sim, o tempo inteiro. O que eu estava fazendo, eu estava ouvindo pregações, estava tomando banho, eu estava ouvindo música, louvor. Eu ocupava a minha mente 100% com as coisas de Deus.
Porque se eu não fizesse isso, gente, Satanás vinha, colocava uma sementinha ali, fazia ninho e aquilo ali ia crescendo. Então, eu ocupava a minha mente. Não é que eu ficava parada, estou lendo a Bíblia, eu vou ficar o dia inteiro parada. Não. 100% do meu tempo eu estou dirigindo, eu estou na igreja, onde eu estou, eu estou sempre me enchendo da palavra, das coisas de Deus. Isso é ser separado. Isso é viver o verdadeiro cristianismo, entende? Então, eu passava o tempo inteiro estudando. E eu entendi que a oração, ela faz um muro. Nós precisamos dessa proteção. Então, nós precisamos orar. E orar não existe, gente. É só o Pai Nosso que dá um direcionamento para nós na Bíblia, né, de como orar. Mas você não precisa ficar lendo todos os dias o Pai Nosso, todos os dias. Para eu orar, eu preciso só orar com o Pai Nosso. A oração é relacionamento com Deus. A oração é você estar ali no canto do seu quarto falando, Deus, não sei nem o que falar hoje, só chora. Orar também é orar, né? Então não tem uma regra de oração, gente, não tem. Esqueça isso. Lá no clube tem oração de guerra para vocês lerem, entenderem, né? Uma oração de 40 minutos. Entenderem o mundo espiritual. Agora você vai orar do seu jeito. Entende? É o seu coração com Deus. Não adianta você orar sendo que no seu coração tá outra coisa. Você não tem fé. Você tá orando ali que você tem fé. Tá falando para Deus que você tem fé, mas no seu coração não tem. A sua boca professa outra coisa. A sua boca tá falando assim, mas meu marido tá feliz lá fora. Olha o que você tá profetizando na sua vida, na sua casa. Claro que não vai acontecer nada. Olha o que você fala. Aquilo que você fala não condiz com aquilo que você sente, né? Então não existe oração feita, pronta. Assim como não existe um manual prático de restauração. Não existe. É o seu processo. É seu. Você vai viver o seu processo. Você usa o meu processo, o processo dos outros, para você entender que é uma batalha espiritual, para você entender, mas principalmente que Deus quer fazer na sua vida aquilo que Ele fez com as outras pessoas, entende? Então, a sua oração, gente, a sua oração faz um muro em volta de você. Você precisa desse muro, você precisa construir esse muro. E Neemias fala sobre esse muro, né? Então, a oração é o muro. E lá em Neemias 4, 17, 16, ele fala sobre a espada. O que é a espada? A espada é a palavra de Deus. A gente vê isso em Efésios também. Então, o que você precisa? Qual que é o seu posicionamento? Oração e a palavra. Oração e a palavra. Oração e a palavra. Você precisa. E você vai fazer isso não porque Deus precisa, mas porque você precisa. Você precisa disso. Você precisa que Ele te preencha. Porque você já é completa nele, completa e completa nele, para que quando o seu marido volte, sua esposa, você entenda, é só um complemento. Não existe metade da laranja, ninguém foi feito pela metade. Nós somos inteiros em Cristo. Se está faltando algo na sua vida hoje, esse algo não é o seu cônjuge. Esse algo não é dinheiro. Esse algo não é a sua mãe que faz falta, que morreu, que faleceu. Não é isso, gente. Ele preenche todos os nossos vazios. Todos. Entende? Então não é como eu devo lutar para o meu marido se ele está morando com a outra mulher. Não é como eu devo lutar. Você não tem que lutar pelo seu marido. Você não tem que lutar porque já é seu. Você entende isso? Vocês entendem? Não é sobre isso que você tem que lutar. Você tem que lutar pela sua batalha espiritual. Neemias 4, gente. Neemias 4. Você pode ler Neemias inteiro. Vai ser muito bom para o seu entendimento. Para quem tem aplicativo da Bíblia, né, tem várias versões. Às vezes você pode achar um pouco difícil, algumas versões, tipo ARA, NAA, né? Então você lê o Novo Evangelho, NVI, NTH, né? Você vai entender um pouco melhor a Bíblia, né? E fica um pouco mais claro. Para mim, o que funciona para mim é ouvir as pregações. Eu gosto muito da Tânia, eu gosto muito do Juscelio, vocês conhecem também, ele fala muito sobre família. E eu gosto muito do Luciano Subirá. Mas se você não entendeu o Luciano Subirá, é porque você ainda precisa crescer um monte, né? Porque para entender o Luciano, a gente precisa ter uma profundidade espiritual. Porque o que ele fala, eu cheguei num ponto que eu ouvia. Eu não gostava do Luciano, gente. Eu não gostava. Por quê? Porque eu não entendia as coisas que ele falava. Eu precisava viver um processo de espiritual, né? De crescimento espiritual, para chegar num ponto que eu comecei a entender o que ele falava. E aquilo me preenchia. Como, por exemplo, não tenho nada contra David Leonardo, não tenho nada contra Thiago Brunet.
os famosinhos, assim, da internet. Mas o que eles falam é raso para mim. Eu gosto de profundidade. Luciano Subirá tem profundidade. Entende? A Tânia também. A Tânia é maravilhosa. Então, assim, para entendimento, tá, gente? Para entendimento. Não é para você vestir o que ela fala e acabou. É só a Bíblia que vai te direcionar. Enquanto você ouve pregação, enquanto você ouve, você está com a sua Bíblia. Você vai lendo e vai pedindo para Deus discernimento da palavra. Vai pedindo para Deus, para ele dar os dons dele para você. Fica na palavra. Peça e eu te darei. Você não recebe porque não sabe pedir. Peça fé sobrenatural. Peça, eu quero viver a fé. É o que eu mais peço. A minha oração, Deus, me ensina a te amar acima de todas as coisas. É a minha oração diária. E não é assim, gente. Eu tenho estoque de santificação. Eu tenho estoque de espiritualidade, porque eu fui convertida, eu vivi a libertação, fui batizada, então eu tenho estoque. Quando a gente vai entender lá, né, no Antigo Testamento, que o povo que vivia no deserto, ele recebia o maná, e eles precisavam todos os dias buscar o maná, né, lá fora. Eles sabiam que não poderiam estocar o maná, porque ele apodrecia, né, o maná apodrecia. Quando você pega o maná para o dia seguinte, ele apodrecia. Então, todo santo dia, eles tinham que ir lá, o povo tinha que ir lá pegar o maná todo santo dia. E com a Bíblia, com Deus, é a mesma coisa. É todo santo dia, porque não se estoca a espiritualidade. Você precisa crescer, você precisa estudar cada dia mais, para ter intimidade com ele, para você entender o mundo espiritual. Ele não quer que você estude para você se formar, que só então, quando você se formar, ele vem para você conhecer ele. Não é isso. Você precisa conhecer porque você está numa batalha espiritual, pela sua vida, pela sua família, pela sua casa. Então você precisa entender para você ter estratégia de guerra. Quem assistiu o filme Quarto de Guerra sabe o que eu tô falando. Gente, esse filme mudou completamente, porque até então eu queria o divórcio na minha casa. Eu queria. E daí eu assisti esse filme, né? E eu falei assim, gente, é isso. É sobre isso. Eu não entendia nada. E eu comecei a entender o mundo espiritual, casamento, etc., através desse filme. Ele é maravilhoso. Quem puder assistir, quem não assistiu também, fica aí uma dica para vocês. Que ele é... Eu assisti acho que umas 1000 vezes esse filme, né? Aquele filme também, Prova de Fogo, ele é maravilhoso também. Ele é muito bom na prática. Tem um livro, né? Eu tenho o livro do Quarto de Guerra também, tenho bastante coisa. Enfim, gente, o que eu fiz nesses anos todos foi estudar, e cada dia mais, assim, não é um estudo, é um guia espiritual, né? Quanto mais você vai mergulhando, quanto mais você vai entendendo, vai abrindo a sua visão, que você fala assim, meu Deus, como que eu não sabia disso? Que vergonha, Deus. Porque, assim, vou falar uma coisa para vocês. Para quem leu Rebecca Brown, vai entender. Os satanistas, eles são muito organizados. Vocês não fazem ideia. Quando você vê o que eles fazem, você olha para o que você faz, que você não faz isso aqui para Deus, do 100% que eles fazem para o diabo, você fala assim, meu Deus, que vergonha. Que ridículo que eu sou. Eu sou nada. Eu sou um trapo de imundícia dos mais podres, se vocês imaginarem. Porque, assim, gente, a organização que eles têm, a devoção que eles têm, satanistas, pelo pai deles, vocês não fazem ideia. É de constranger, sabe? Falar que você vai na igreja uma vez por semana e você se diz cristão. Não. Acabou. Acabou pra mim. Não adianta você querer viver nada com Deus se você não vive isso. Se você não conhece quem ele é, né? Então, quando eu falo, gente, para vocês de posicionamento, eu gosto de falar de Neemias, porque eu falo de uma construção. Essa construção é começar do zero, essa construção, né? Começar essa casa do zero. E essa casa vai começar através da oração. A oração vai construir um muro ao seu redor, vai construir um muro na sua mente. Se sua mente está cativa do diabo, em cadeias, você precisa fazer um muro, construir um muro aí de Jesus, de Cristo, de Deus, na sua mente. Você precisa blindar a sua mente. Isso é você que vai fazer, não é ninguém orando por você não também, tá? É você que vai receber a bênção, então é você que precisa orar, certo? Tudo isso aqui diz respeito a você. Então, e aí, gente, a espada é a palavra de Deus, né? Eu queria ler para vocês aqui, Neemias 4, para você entender a história, um pouquinho da história, né? O que o livro de Neemias nos ensina? Ele é um registro de um período importante da história judaica, que incluiu a reconstrução da cidade de Jerusalém, a reedificação da vida espiritual dos judeus que tinha voltado do cativeiro.
Não é isso que a gente precisa fazer? Nós estávamos cativos, agora nós estamos voltando desse cativeiro, porque estamos aqui porque Deus nos salvou, nos tirou de lá, né? Então a gente precisa reconstruir, reedificar, restaurar nossa aliança com Deus, que nossos familiares lá atrás quebraram. Então, Deus chamou você aqui hoje para isso, para você ser aquela que vai restaurar a aliança da sua família, da próxima geração, né, que vai vir, e também, por que não, das gerações, né, que ainda existem, né, da sua casa, dos seus parentes, enfim, as pessoas vão conhecer Jesus através de você. E, gente, se você algum dia pensar que é impossível Deus fazer isso, pode esquecer, porque é o que ele mais quer, que é para honrar quem ele é. Então, é impossível você falar, você como filho, você falar para Deus, me restaura, me transforma, me perdoe, e Deus falar não para você. É impossível, tá? É impossível. E lembrando que o impossível é a especialidade de Deus, né? Então, se você não conhece esse Deus, é isso que você precisa fazer, tá? Então, quando os israelitas voltaram para Jerusalém, após uma longa escravidão na Babilônia, eles encontraram a cidade em ruínas. E eles precisavam erguer esse muro em volta ali de Jerusalém para poder se proteger dos inimigos, né? Então, a gente está falando de batalha espiritual, né, gente? E por que Neemias teve que reconstruir esses muros, né? Porque eles foram derrubados e eles deixaram a cidade desprotegida, certo? Então, Neemias sonhou os sonhos de Deus. Quando o Senhor nos dá um sonho, né? Qual que é o sonho que Deus te deu? Que você está aqui. Qual o sonho que Deus te deu? Da sua família restaurada, né? Da sua casa restaurada, da sua aliança com Deus restaurada. Então, os sonhos que Ele colocou em você são dele, não são seus. Querer restaurar a sua vida, querer restaurar a sua família, não é mérito seu, não é sua vontade. Porque, como eu disse, a minha vontade era o divórcio. A minha vontade era ser feliz, a minha vontade era viver a minha vida. Não é isso. Quando Deus colocou o sonho dele em mim, ele falou assim, foi até aqui. Agora, você vai caminhar pelo caminho que as pessoas falam assim, eu não acredito em destino, né? Aquelas coisas. Está escrito no livro, Deus já escreveu todos os seus dias. A gente que toma caminhos diferentes. Ou seja, já está escrito. Que livre-arbítrio é esse, gente, que a gente pensa que a gente tem? Livre, só estamos em Cristo. Quem está em pecado não está livre de nada. Ah, mas o meu marido está feliz. Não tem problema. Ele não tem a bênção. Os amantes, né? Não tem a bênção de Deus. O que mais você precisa para entender? O que mais você precisa para entender que aquilo que é seu está guardado por Deus? Você só precisa se posicionar. Então, esse é o maior entendimento que a gente tem, que a gente precisa ter, né? Eu preciso reconstruir esse muro ao meu redor. A oração vai fazer isso, tá, gente? Então, Neemias sonhou os sonhos de Deus. Quando o Senhor nos dá um sonho, ele também nos prepara para concretizá-lo. Então, gente, se vocês não entendem isso, está faltando conhecimento, está faltando conhecer quem ele é, está faltando viver a libertação, a conversão, está faltando viver um processo aí que é só seu. É só seu. O que está faltando para você hoje? Fé? Então vai lá, pede para ele, me dá, preciso de fé, Senhor, me dá uma fé, preciso da fé sobrenatural. O que eu fazia? Eu nem sei o que é fé no meu deserto. O que é fé? Eu ia lá no YouTube. No YouTube, gente, pesquisava o que é fé. E daí eu encontrava as pregações das pessoas. Eu encontrei da Bianca Toledo. E ela contou o testemunho dela, né, de morte, de vida e morte. Para quem assistiu, tem mais de 2 horas, né? E aquilo ali, para mim, foi algo tão assim, me tocou na alma, na fé. Eu falei assim, meu Deus, é verdade, Deus existe. Porque eu não sabia, eu não tinha relacionamento. Gente, as pessoas nunca chegaram em mim, nunca. Sabe aquelas pessoas que são profetas? Nunca chegou em mim e falou assim, viu, Deus vai fazer tal coisa na sua vida. Viu, você foi escolhida. Deus tem um propósito. Nunca. Gente, eu nunca tive nada disso na minha vida. Ninguém nunca falou nada para mim. Nada. Quem falou comigo foi a Bíblia. E estava escrito aqui, acabou. Para mim foi assim. Por isso que foram 2 meses. Acabou. Eu me posicionei. Então, em oração, a gente levanta os muros e com a espada, que é a palavra de Deus, né, a gente guerreia sobre as nossas vidas. Quando você lê Neemias, você vai entender por que é tão importante essa reconstrução, né? Então, assim, é muita coisa. Leia Neemias inteiro, tá, gente? É muita coisa para eu ler aqui agora com vocês. Nós estamos quase, né, 1h30 de live aí. Mas Neemias fala aqui, ó, Neemias 4:4, né? O Sambalate e Tobias, né? Tobias é isso.
são os inimigos que eles queriam destruir, eles não queriam deixar, na verdade, que o muro de Jerusalém fosse reconstruído. Então, Tobias e Sanbalat, eles representam, né, os nossos inimigos espirituais, né, as hostes espirituais, demônios, Satanás, eles representam isso. Não só a sogra, que é sua inimiga, que não quer saber do seu casamento, não só a outra mulher que é sua inimiga, que quer roubar o seu marido, né, gente, eu faço aplicação para minha vida, tá, eu sei que tem homens aqui, vocês só mudem o gênero, tá? Então, os nossos inimigos, a inveja, os invejosos, aqueles que só desejam mal, não é sobre isso. As pessoas são movidas pelo espiritual. Se o que ela está fazendo é para te atacar, para te magoar, ela está sendo usada. É simples a gente entender isso quando a gente vive a nossa conversão. E a gente conhece Deus e a gente recebe o reino espiritual. Então, tudo fica mais fácil. Então, Neemias, ele ora, né? Por conta dos inimigos que se levantaram contra ele, né? Neemias 4:4. Então orei, ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Eu falei isso para Deus. Sem ler Neemias, né? Porque, Senhor, meu marido está com outra, eu já entendi que eu errei, que eu pequei, que eu fiz Jezabel. Eu sei, o Senhor me perdoou. Acabou. Agora eu sou uma nova pessoa porque eu te conheço. Mas eu estou sendo ridicularizada. Todo mundo está contra mim lá fora. Meu marido com outra. Isso não faz parte da palavra de Deus, né? Isso faz parte do plano do diabo. Então eu orei e falei, Senhor, o Senhor é justo, faça justiça. Não sou eu que faço. Não sou eu que vou lá e fico batendo boca. Quem tá certo, quem tá errado. Quem faz justiça é ele. Então eu vou pro meu joelho. A pessoa, a mulher, ela sabe, né? Ela conhece o Espírito Santo. O homem que conhece o Espírito Santo, ele não vai bater boca com o outro. Se você é convicta em Deus, você vai pro joelho. Você não vai ficar discutindo com o mundo, Deus e o mundo. Você vai pro seu joelho falar com Deus. Né? Discutir com Deus, a gente discute também, né? Mas se você é convicto em oração em Deus, você vai pro joelho. Você não vai querer colocar um advogado no meio. Você não vai... Existem casos, tá, gente? Aqui a gente não fala, que isso fica muito claro. Eu não tô falando para pessoas que vivem abuso, violência. Se você vive isso aqui, você precisa de ajuda, tá? Você precisa de segurança. Aqui a gente está falando, não é para pessoas que, o meu marido bateu em mim, meu marido, eu que batia no Bruno, tá, gente? Vou chamar ele aqui para ele contar para vocês, eu que batia nele. Mas não é sobre isso. Claro que um homem tem muito mais força. Mas, enfim, não é sobre permanecer num relacionamento onde você é abusado, onde você é massacrado. Não é isso que Deus quer. Então, eu não falo sobre isso porque eu não tenho autoridade. Eu não vivi isso. Então, eu não tenho autoridade para falar de deserto com o marido dentro de casa. Eu não tenho autoridade para falar sobre N desertos e questões, né? Porque eu não sei. Eu não tenho autoridade para falar sobre na situação que o marido teve filho fora do casamento, com a amante. Eu não tenho autoridade porque eu não vivi. Vocês entendem? Então, eu falo da minha vida espiritual, do que eu vivi espiritualmente, que me levou até a viver a restauração da minha família. Então, eu falava com Deus, estou sendo ridicularizada. Fala que o Senhor faça justiça, porque está aqui, ó, está escrito na Bíblia, Deus é justo. Então, eu ia para a palavra, né? Eu tomei posse daquilo. Então, Neemias orava, né? Ele falava assim, que ouve-nos nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Que essa zombaria caia sobre a cabeça deles, e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Não ignores sua culpa, né? Culpa deles. Não apague seus pecados, pois provocaram tua ira diante dos construtores. Vocês são construtores, restauradores? São, né? Então, quem que tá se opondo? Minha família, a família do meu marido se opõe. Estão se levantando porque são usados. Tenha misericórdia dessas pessoas. Olhe para essas pessoas, olhe para o seu marido, para o seu cônjuge com os olhos de Deus. Olhe com os olhos de Deus. Milena, Neemias 4:4, tá? Olhe com essa ótica de Deus. Por isso que se você não tiver a conversão, você não vai conseguir olhar ninguém com compaixão para entender que essa pessoa é usada. Entende? A ótica só vem quando a gente conhece quem ele é, mas conhece quem ele é em profundidade, de sentir a presença dele, tá, gente? Vocês entenderam o que eu tô falando aqui, né? Então, nós somos os construtores. Aqueles que se opõem à família, aqueles que se opõem, sabe? Porque família é você e seu cônjuge. Os seus familiares é outra coisa. Primeiro lugar agora, Deus. Segundo, o seu cônjuge.
Terceiro, os filhos, né? Ai, mas o meu filho em primeiro lugar. Você fez um altar para o seu filho, você fez um altar para o seu cônjuge na sua vida, e Deus não vai botar a mão, porque você não tira a sua. Enquanto você não tirar a sua mão, Deus não vai botar dele. Então você decide que posicionamento você está querendo ter hoje. Entende? Então, o seu posicionamento é tirar a sua mão para Deus fazer. É Ele quem vai fazer, né? Então, quando a gente ora, e a oração ela vai mudando o nosso espírito, ela vai movendo o mundo espiritual, né? Não pense você que você não sabe orar, você não consegue orar, que o mundo espiritual não está se movendo. Porque quando você renega as heranças, quando você fala, eu não quero isso para minha vida, você está desligando algo aqui que desliga na terra, no céu também. Você não precisa de ninguém para fazer isso. Sabe, você pode fazer, você e Deus, porque não é você quem faz, é Deus. Você só precisa desse posicionamento, entende? Então ele fala aqui, para que Deus não tenha misericórdia dos inimigos, porque os inimigos também precisam. As pessoas precisam também ser quebradas, né? E por fim ele fala que o muro foi reconstruído até a metade, mesmo assim, né, o povo trabalhava com entusiasmo, porque estava ali, né, a oração de Neemias o tempo inteiro, a oração na construção do muro. Eles planejaram vir lutar contra Jerusalém, né? Os inimigos, lutando, né? Inimigos espirituais, lutando para que não fossem, que os muros não fossem reerguidos, né? Mas nós oramos a nosso Deus e colocamos guardas na cidade de dia e de noite para nos proteger. Então, quando você ora, Deus coloca os anjos ali, né? Para proteger você, sua casa e os seus. Você não tem controle sobre o que seu marido, sua esposa está fazendo lá fora. Quem tem controle disso é Deus. Então você vai para quem? Você vai para quem cuida dos seus. Você vai para ele. Porque é ele quem cuida, não é você com a síndrome da salvadora. Eu preciso mandar vídeos para o meu marido para que ele seja salvo, para ele entender que ele está no pecado. Esquece. Está perdendo tempo, correndo atrás do vento. A oração com Deus é o seu posicionamento que vai erguer os muros da sua casa. E os muros da sua casa erguidos, você consegue reconstruir essa casa, né? Você consegue viver assim a sua caminhada, a sua jornada cristã, e você ganha também os planos de Deus para você, a herança dele para você. É o testamento dele, está na Bíblia dele, na sua Bíblia. Toma posse disso. Seu marido, sua mulher é seu, é sua, acabou. Agora eu vou deixar isso de lado e vou viver o que eu preciso viver com Deus, essa reconstrução. Mas nós oramos a Deus e colocamos guardas na cidade de dia e de noite para proteger, para nos proteger. E daí fala do povo de Judá, dos trabalhadores cansados, e os inimigos sempre zombando deles, né? E daí quando a gente vai em Neemias 14, ele fala assim, eu examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse, Neemias falando para o povo, tá? Que estava sendo afligido pelos inimigos. Não tenham medo dos inimigos. Isso aqui é Deus falando para vocês, tá? Ó, não tenham medo. Lembra? Pega a Bíblia e faz a aplicação, pessoal. Não é uma época, é claro que é um contexto, né, gente, para a gente entender tudo. Mas não é uma época que não se aplica a você agora, se aplica, por isso que está aqui na Bíblia. Então ele fala, não tenham medo do inimigo, lembre-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Vocês conseguem entender isso? Está falando aqui para lutar, né? Por todos. Não é só pelo seu marido, mas todo mundo. Entende? Dali em diante, Neemias 16, né? Dali em diante, porém, apenas metade de meus homens trabalhava, pois a outra metade ficava de guarda, com lanças, escudos, arcos e couraças. Couraças a gente lembra da armadura, né? De Efésios 6, né, gente? Os líderes ficavam na retaguarda de todo o povo de Judá, que construiu o muro. Os trabalhadores prosseguiram com a obra com uma das mãos, levavam as cargas, enquanto com a outra segurava uma espada. A espada é o quê? É a palavra de Deus, não é? Então, de um lado, eles estavam orando, fazendo a obra, e a palavra de Deus ali, como espada na sua mão. Todos os construtores tinham uma espada presa à cintura, e o tocador de trombeta ficava comigo para dar o sinal de alerta. Alerta, gente, orai e vigiai, né? É alerta o tempo inteiro, orando e vigiando em tudo, porque Satanás vai tentar. O seu inimigo, os seus inimigos vão tentar fazer que você faça o quê? Pare de construir o muro.
Ai, Natália, agora que eu tô me posicionando, tá pior. Que bom! Agradeça a Deus que tá pior, porque você tá no caminho certo. Porque se Satanás não tivesse incomodado com você, ele não tava te tentando. Ele não tava trazendo tudo quanto é tipo de armadilha para fazer você desistir. Ele não estaria fazendo isso, certo? Então quer dizer que você tá no caminho certo. Se as coisas estão piores, é que você tá no caminho certo, né? E eu gosto muito dessa passagem de Neemias 20, Neemias 4:20, que fala o seguinte: quando ouvirem o toque da trombeta, foi o chamado de vocês, né? Vocês ouviram o toque da trombeta, por isso vocês estão aqui. Corram para onde ele soar. Corram para ele. Nosso Deus lutará por nós. Então a gente está aqui num exército, certo? A gente se posicionou. Estamos num exército de Deus. Imagina um mar, um exército gigante. A gente está na linha de frente, vestido, com espada, couraça, tudo que a gente tem disponível na palavra de Deus. E daí Deus olha para você e fala: sou eu quem vou lutar, você não precisa fazer nada. Vocês entendem? É um paradoxo muito grande, né? Você não precisa fazer nada, só acreditar que ele, que não conhece a derrota, está com você. Sabe, gente? Então, assim, não é sobre o que a nossa força. Eu não tô aqui pela minha força, gente. Eu sou a pessoa mais tímida do mundo. Quando que eu ia imaginar na minha vida que eu ia ter um trabalho, que é um ministério, né? Que eu consegui juntar. Deus juntou em mim um trabalho que fosse aquilo que eu sempre quis na vida, que é ajudar as pessoas, que eu estaria falando com vocês hoje. Se alguém falasse para mim isso lá atrás, acho que é por isso que ninguém nunca falou. Eu não queria acreditar. Porque imagina, quem que sou eu? Eu não faço nada, gente. Ah, a Natália falou, Natália, muito obrigada pelo. Gente, o mérito não é meu, quem faz é ele. Então é ele quem luta por nós, é na nossa fraqueza. Senhor, eu não sei pregar, não sei falar nada, não sou profeta, não sou pastor, não sou pastora, não sou nada. Quem sou eu? Nada. É aí que ele fala, então é ótimo, porque é agora que eu vou fazer. Porque é eu que vou falar, não é você. Sou eu que vou fazer. Ah, meu marido voltou para casa, eu não consigo perdoar, eu não vou conseguir confiar nele. Não é você, não é o seu marido, não é a sua esposa, é ele que está dentro agora. Acabou. Expulsa o Satanás. Eu resisto ao diabo, ele foge. Ai, Natália, meu marido mandou mensagem que está feliz com a outra. Meu marido pediu divórcio. Resista. Declare sua fé. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resista. Resista. Não está falando para você ficar aceitando. Não, declara na sua casa. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Acabou. Não se deixa. Não deixa os inimigos entrarem na sua vida para poder destruir o muro. Não, o muro é importante. Então ele fala que nós trabalhávamos o dia inteiro, de nascer do sol ao pôr do sol. Gente, é guarda, é vigiar, orar o tempo inteiro. Ai, Natália, mas isso cansa, cansa. Sabe por quê? Porque você está fazendo pela sua força. Quando você fala, é Deus quem faz, quando você entender que é Ele quem vai fazer, você só precisa se posicionar em oração e ir para Ele, sabe? Então todas as coisas acontecem, né? E, enfim, nosso Deus lutará por nós. Quando você lê Neemias, e você entende esse contexto, sabe, de construção, reconstrução, reedificação, você começa a entender que não é sobre casamento, né? Você começa a entender que é sobre seu posicionamento em Cristo. Alguém perguntou do jejum, né? Que nós fizemos jejum de 21 dias, e esse jejum foi maravilhoso. E eu falo para vocês, não existe um cristão que se diz cristão que não faz jejum, né, Daniela? Tem um estudo, tem vários estudos, na verdade, lá no Clube dos Restauradores sobre jejum. É algo bem profundo, mas de antemão, se você quiser já deixar aí na sua lista de estudo, procura sobre o jejum pela pregação do Luciano Subirá. Procura. Ele fala sobre o jejum, você vai entender o que é o jejum, você vai entender como que faz um jejum espiritual, e ele é fundamental. Eu fui entender o que é jejum já depois de mais de um mês que o Bruno tinha saído de casa, e eu conheci uma amiga minha, que se tornou minha amiga e hoje é minha irmã, através dela, quando eu fui pro coral da igreja, enfim. E eu contei minha história para ela, e etc. Tava um mês já sem o Bruno, e ela falou assim, mas você faz jejum? Eu falei, quê? O que é isso? Jejum intermitente para emagrecer? Sei lá, alguma coisa assim que eu pensei, né? Ela, não, jejum espiritual, vamos fazer um jejum de Daniel, vou te mostrar o que é, vou te ensinar. Eu falei, nunca tinha ouvido disso. Nunca. Eu sei
por conta da minha igreja, que falava assim, os pastores fazem jejum quando vão expulsar demônios. E só os pastores podem expulsar demônios. Tipo, nós não temos autoridade. Sendo que a Bíblia está falando, vocês têm autoridades para pisar leões e serpentes. Vocês têm autoridade para expulsar o demônio. E existem castas de demônios que só serão expulsas com jejum e oração. Então, peraí. Tem mais um bônus aí nesse processo, né? O jejum, ele não é para Deus. O jejum, ele vai transformar o seu espírito para você entender. O jejum faz o quê? A gente não precisa tirar tudo, a faxina. Não tira. Para de assistir, para de comer, para de beber certas coisas. O jejum, ele tira... a santificação, a faxina tira tudo. Agora, o jejum, ele tira de você uma necessidade básica, que é a comida. Então, se você não consegue fazer jejum, você fala assim, gente, eu não consigo fazer um jejum de ficar 6 horas sem comer. Como que você vai conseguir ter domínio próprio quando seu cônjuge voltar para casa? Como que você vai conseguir segurar sua língua quando ele te confrontar e você quer ir lá e dar uma cutucada nele? Como? O jejum, ele te ajuda a ter domínio próprio. Quanto mais jejum você faz, e eu não estou falando de tempo, eu estou falando de frequência, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, quanto mais jejum você faz, mais em espírito você vai viver, porque o jejum, ele vai matar a sua carne, a sua carnalidade, aquilo que te impede de olhar o mundo com os olhos espirituais, certo? Então, o jejum, ele faz parte, ele é fundamental. Como fazer um jejum? O jejum é seu, você só precisa entender como ele funciona, tá bom? Então, você estuda sobre jejum, procura Luciano Subirá, sobre jejum, santificação, gente, tem tudo na internet, tudo, você precisa entender, você vai conseguir entender através de estudos, de pregações, tá? E o jejum, ele faz parte desse processo. Então, quando você junta tudo, né, que nós falamos, né, de conversão, nós falamos de libertação, nós falamos de arrependimento, nós falamos do que mais? De posicionamento, princípios, faxina, santificação e perdão. Quando você adiciona o jejum nisso tudo, a bomba explode. Nossa, aí que Satanás vai ficar louco, porque Satanás não tem medo da Bíblia, daquilo que você sabe, não tem medo da igreja, não tem medo de quanto tempo você nasceu na igreja, ele tem medo da sua santificação. Ele tem medo da presença de Deus na sua casa. E é isso que você está fazendo aqui hoje, né? Então, o perdão é desafiador, exatamente, mas não é que é difícil, gente, nada é difícil, é desafiador. Quando você muda sua mente, renova sua mente. Nossa, isso tá difícil. Olha a murmuração. Murmuração é a música do diabo. A murmuração, ó, fica quietinha. Fica quietinha. Preencha sua mente com o renovo de Deus. Tira tudo que não é seu, divorcie-se de quem você é. Agora põe a palavra. E começa. Põe a palavra. Jean, não tem problema. Depois eu vou compartilhar, tá bom? Essa live vocês assistam, tá bom? Ego, gente, egolatria, idolatria. Muitas vezes a gente idolatra o marido, a gente idolatra a nós mesmos. E com isso se constrói um altar, né? Um altar que não é de Deus. Então precisa tirar tudo isso. É por isso que está sendo apertado agora, tá? Então, graças a Deus e glória a Deus que Ele te chamou, que Ele tocou a trombeta, você está aqui. Porque de que outra maneira você estaria buscando uma restauração? De que outra maneira você estaria buscando por Ele, se não fosse isso? Eu falo. Gente, acho que a Nathalie Pinheiro fala também, para quem conhece ela, né? Que a traição foi a melhor coisa que aconteceu com ela. Eu não digo isso, tá? Porque pecado é pecado. Então eu não acredito que é algo que é bom, né? Mas meu marido ter saído de casa foi a melhor coisa que me aconteceu. Porque eu me apaixonei por outra pessoa. Foi Deus, foi Jesus, que foi o que mudou completamente minha vida. E é simples, gente, é simples, porque olha quando eu falo para vocês o seguinte. Eu sou uma pessoa que eu gosto de escrever. Para quem me acompanha, né, nos meus posts do Divorcia, você entende que eu gosto de escrever. Os meus pais são escritores, né, também. Então, eu sempre gostei muito de escrever, muito de ler. E eu gosto de usar palavras, eu tento não usar, retóricas. Eu gosto de colocar uns floreios, né? Quem me lê sabe que eu floreio bastante naquilo que eu escrevo. Quando você vai para o meu livro, é totalmente diferente. Não fui eu que escrevi. Gente, foi tão engraçado, porque eu sentei eu sabia que eu precisava escrever, porque eu já trabalhava com mídias digitais, né? Então eu sempre estava ali compartilhando, etc. Eu sabia que eu precisava compartilhar aquilo. O testemunho, aquilo que você vive, você tem que levar para o outro, porque é tão maravilhoso. Você fala, todo mundo precisa viver isso.
Todo mundo precisa conhecer esse Deus, não é só para mim, porque transborda, atinge todo mundo, atinge seu marido, atinge seus filhos, atinge todo mundo. E daí, um belo dia, um belo domingo, eu sentei na frente do meu computador, eu sentei, e em 6 horas eu escrevi o livro inteiro. Eu escrevi, sem ficar floreando, escrevi, sentei, tá pronto, 30 páginas. Não foi muito, né, mas são 30 páginas, eu escrevi. Eu fechei o computador, acabou naquele dia. No dia seguinte eu fui ler, eu falei assim, não fui eu que escrevi isso aqui. E só tinha o Bruno em casa. Eu falei, será que foi o Bruno que escreveu? Gente, totalmente diferente da minha maneira de falar. Muito simples, sabe? Muito simples. Meu testemunho é muito simples. E eu entendi ali, né? Assim como na Bíblia. Claro que eu não ouso falar que, nossa, é igual na Bíblia, igual os personagens da Bíblia eu escrevi. De forma alguma. Quem escreve, quem levou os meus dedos a escreverem foi o Espírito Santo. Não tem mérito nenhum em mim, não sou eu. Tanto é que o Instagram do Divorcio é preto e branco, né? Não é para ser colorido, porque você chega ali, não tem nada colorido na sua vida, né? Tá tudo escuro, trevas, né? E você precisa ir para a luz. Então é sobre isso, sair do preto e para o branco, né? Sair das trevas e ir para a luz. E eu faço essa analogia lá com as cores também. Mas, gente, foi muito simples, assim, esse processo. Tudo que eu vivi, e eu falo assim, não tem nada meu, eu não consigo, eu não sou capaz, quem fez foi ele. Então, por isso que eu falo, com a fé mais sobrenatural do mundo, é isso que ele vai fazer na sua casa, né? E eu nunca usei essas palavras, tipo, eu profetizo sobre sua vida, a unção que eu recebi, a unção de restauração, seja derramada sobre vocês, porque eu não tenho isso na minha igreja. Eu sei que vocês já viram muitos vídeos que falam assim, mas é simples, acho que Deus quis que comigo fosse simples, para vocês entenderem que não precisa de, sabe? De um palácio para orar. Você não precisa das melhores orações para orar. Não. É simples. É no seu quarto. É você e Deus. É a sua Bíblia. É a sua Bíblia. É a palavra de Deus em você sendo transformada, renovando sua mente dia após dia. Porque se você não coloca a palavra de Deus na sua vida todos os dias, Satanás vai colocar dele. E você vai cair, você vai acreditar. Porque a vida dele é colocar isca aí na sua vida. Isca para você cair. Isca para você, armadilha da ofensa. Gente, vocês assistiram já aquela pregação do John Bevere sobre a isca de Satanás? Maravilhosa, são 4 horas de pregações, sabe? Que você precisa edificar a sua vida. Então, preencha sua mente com o novo de Deus, mesmo que você não saiba para onde ir, mesmo que você não saiba o que fazer, o que eu estou fazendo aqui, não sei. Eu sei que eu tô com uma dor terrível no meu peito, porque eu queria meu casamento. Não é sua dor. Foi ele, foi Deus que colocou em você. Isso não é seu, né? Isso não é seu. Isso, Aline, é desse livro, é uma pregação que está no YouTube, do John Bevere, que chama A Isca de Satanás, são 4 horas de pregações. Assistam. Gente, tem muito material disponível. Você só não vai entender se você não quiser. Você só não vai viver se você não quiser. Natália, existe a possibilidade de um casamento não ser restaurado? Existe. Sabe qual? Se você não viveu a sua conversão e a sua restauração. Se você não viver a sua restauração e a sua conversão, não vai. Mas eu vivi, Natália, eu vivi minha conversão, minha libertação, restauração da aliança, mas nada aconteceu. Meu marido casou com outra, meu marido está com filho. Peraí, tem alguma coisa que você precisa aprender ainda? Alguma coisa está faltando. Porque Deus é o que ele mais quer. Te dá a sua família. Te dá o entendimento. Te dá a sabedoria. Te dá a vida em abundância que ele prometeu. Se não aconteceu, é porque ainda está faltando alguma coisa. E não é no outro. É em você. Claro que os outros também. O cônjuge lá fora passa por desertos. Também eles passam. E muitas vezes eles precisam passar por coisas. Eu tenho uma amiga, inclusive ela tem ministério de restauração de casamento, mas o dela não foi restaurado. 3 anos já, 4 anos o marido dela casou com outra, são 3 anos. Teve filho com outra, e ela tá ali, 3 anos, sobe monte, desce monte, fala de Deus. Eu nunca ouvi ela murmurar, nunca, para dizer que Deus não estava fazendo na vida dela, para dizer que sabe que Deus não ia fazer. Não, ela sabe, é o meu marido, mas alguma coisa precisa acontecer. E não é nela, ela já tá vivendo um monte de coisa. Talvez seja nela, a gente não sabe, né, gente? Mas o marido dela também precisa passar por um aperto lá fora, porque ele é bem duro, sabe? Então tem
N questões, N questões, mas Deus vai fazer. Deus vai fazer porque ele só precisa de um, ele não precisa do outro. O outro não quer. Gente, o Bruno também não queria. Eu não queria. Eu não queria mais o Bruno também. Até o momento que Deus falou. Me jogou lá na boca da baleia. Falou assim, agora você vai ver o que eu quero. Né? Porque é muito fácil falar que Deus é um homem. Jesus é um homem, né? Deus é amor. Ai, Deus quer ver a gente feliz. Ai, Deus não quer que eu sofra. Eita, evangelho do diabo. Né? Porque só o coitado de Jesus pode vir aqui para a terra sofrer. O lírio do vale não pode sofrer. Né, gente? Nós não podemos sofrer, não. O que eu mais escuto é isso. Ai, Deus não quer que a gente sofra. Por isso que ele me deu o livramento. Filha, livramento é de morte. Livramento é de morte. Tá? Não é de casamento. Se o seu casamento não deu certo, é porque o diabo entrou porque você deixou. Precisa tirar ele agora. Como que você vai tirar ele? Murmurando, falando que não vai acontecer, deixando as circunstâncias dominarem a sua casa e a sua vida. Então você não vai ter casamento restaurado coisa nenhuma. Se o seu foco for o casamento, pode esquecer. Pode esquecer. Gente, estamos quase 2 horas de live. É isso? Quase 2 horas. Vocês não cansam de ouvir? Eu falo bastante, viu, gente? Eu falo bastante. E é sobre isso, tá? A reconstrução do muro de Neemias, o muro de Jerusalém, foi reconstruído em 52 dias. O meu deserto, a reconstrução do muro na minha casa, na minha família, levou 60 dias. Sabe? Então, assim, tudo tem um tempo determinado. Se você não está vivendo ainda, é porque tem alguma coisa que você precisa aprender. Abrir mão, muitas vezes é abrir mão, perdoar alguém, fechar as portas, né? Porque se você não conhece o seu inimigo, você não sabe como você vai lidar com ele. Mundo espiritual, sabe? Não é nada superficial, gente. Não é. Por isso que eu falo para vocês, não tem como vocês mandam mensagem para mim. Natália, o que eu faço? Meu marido me chamou para passar o ano novo com ele. Eu conheço seu marido, eu conheço sua história? Não, é só você. Você tem que saber da sua história, você com Deus. Não é aquilo que seu pastor falou, porque todo mundo, inclusive meus pastores, pode divorciar, já tem outra. O meu pastor ainda falou assim, tem um monte de homem solteiro na igreja. Você pode escolher qualquer um para você casar. É isso que Deus quer, gente? É o padrão de Deus isso? Não. Eu fui questionar a Bíblia, eu falei, que isso? Padrão? Será que Deus é assim, uma bagunça? Não. Deus não habita em desordem. Deus não habita em um lugar de desordem. De jeito nenhum, gente. Então, assim, a palavra de Deus é a sua espada. A oração vai reconstruir o muro. É o seu posicionamento. É o seu posicionamento. Aquilo que você precisa entender, você vai estudar para entender, certo? Só que qual que é o seu posicionamento? Oração. Busca constante. Orar e vigiar. Reconstruir o seu muro, né? Para sua casa, para o seu casamento, para sua família, pela sua salvação. Para as pessoas olharem para você um dia e falarem assim, nossa, eu vejo Jesus em você. É sobre isso. É para honrar quem ele é, que ele vai fazer. Não é porque nós merecemos. Ninguém merece nada. Gente, eu não merecia meu casamento. Não merecia. Se vocês soubessem o que eu fazia, vocês nem estariam aqui hoje. Vocês nem falariam comigo, se vocês soubessem. Meu marido sabe, Tati. Né, amor? Você sabe. Emanuela é a mesma coisa. Na verdade, a mulher que saiu de casa se só transforma aí, né? Se só transforma, muda o gênero. Mas, gente, eu era uma pessoa, vocês não fazem ideia, sabe? Podre, inútil, fútil, amarga, mimada. Eu fui filha única até 11 anos, então, assim, eu fazia tudo e tudo era do meu jeito. Eu era essa pessoa. Então, quando eu conheci Deus de verdade, e ele mudou, sabe, quem eu era. E eu falei assim para mim, Deus, sabe, as pessoas precisam viver isso. Porque eu queria, na minha vida, desde criança, eu queria ajudar as pessoas. E eu achava que, eu tinha que ir para uma ONG, eu tinha que, sabe, enfim, fazer qualquer coisa, né, na igreja, ministério na igreja, para poder ajudar as pessoas. E não, eu quero falar para você hoje aquilo que ele fez em mim, ele quer fazer em você. Só que você é diferente de mim. Você tem os seus traumas, suas feridas. E é diferente do que eu vivi. Então,
Aquilo que precisa ser tratado e curado é só seu. E ele tá aí, ele quer ser presente na sua vida. Ele quer estar perto de você, porque até hoje, possivelmente, não foi assim. Então, para viver os planos dele, para viver aquilo que ele promete, para ser um filho, eu tenho que deixar de ser só servo. Eu vou na igreja, eu faço tudo, mas eu não sou filho, né? A parábola do filho pródigo, né, gente? Ela mostra muito isso. Então, assim, a gente já sabe o que precisa fazer. Então, eu preciso me posicionar agora. Não depende do outro. Não depende da minha internet. Não depende do meu dinheiro. Não depende. Depende só de mim. Porque Deus quer fazer. Já está pronto. Está tudo pronto para você. Ele escreveu no livro dele. Está pronto. Está escrito. Se posicione como filha, não como servo. Se posicione como filho de Deus para você poder receber os planos dele para você. Né? Eu sei que muitas vezes a gente passa por questões tão desafiadoras que a gente fala assim, acabou, não tem mais chão, não tem mais para onde eu ir, né? E eu falo para vocês, é um poço que você precisa descer, você vai descendo. E a gente quer o quê? Segurar nas beiradas, né? Não, eu quero fazer do meu jeito, e você vai subindo, não, porque do meu jeito eu vou sair daqui, você vai subindo, aí você escorrega mais, porque aquela lama, aquela sujeira, você mesmo cavou esse poço. Enquanto você não for até o fim dele, até o limite dele, que você vai falar assim, acabou. Agora eu tiro minha mão para Deus colocar a dele. Então você não vai subir, porque é só ele que te puxa, você não consegue subir, você não consegue sair sozinho, sozinho. Não. E gente, nós estamos aqui 125 pessoas, né? Nesse momento, 125 pessoas estão ouvindo. Imagina se cada um de vocês hoje, né, faz um propósito com Deus. Vocês vão falar essas coisas que vocês ouviram para as outras pessoas, quantas pessoas não vão ser alcançadas? Então é sobre isso, não é só sobre sua casa, é sobre uma nação que precisa ser salva. Você conhece pessoas que você olha hoje e você fala assim, pessoas que você gosta, família, filhos, pai, mãe, e você olha e fala assim, essa pessoa vai para o inferno, essa pessoa não conhece Deus, acabou, essa pessoa não vai viver com Cristo aquilo que ele promete. Não é triste você pensar que tem pessoas que, sabe? Então é sobre isso. É muito maior que casamento, gente. É muito maior que casamento, vocês entendem? Vai muito além do casamento. O casamento é seu. Deus quer que você tenha, porque o padrão de Deus não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora. Fez. Deus fez. Deu para Adão. São um só. Acabou. Quando você entender os princípios do casamento, você entender os princípios divinos criados para você, você toma o seu lugar no exército, né? Você se posiciona. Eu sou filha, é o meu marido, eu tenho autoridade, eu tenho direito. Eu preciso fazer o quê para ser um verdadeiro filho? Para que as pessoas vejam Jesus em mim. Esse é o meu posicionamento. Entende? O que eu vou fazer, aí é com cada um de vocês. O que eu preciso fazer primeiro? O que eu preciso perdoar? É com cada um de vocês. É pessoal, gente. É pessoal. Não queira vestir o sapato do outro. Não queira usar o uniforme de guerra do outro. Não vai caber em você. É só seu. Entende? Então, posicionamento fala sobre isso, né? Conversão fala sobre libertação, fala sobre arrependimento, santificação, obediência e jejum também, né? Jejum para matar a minha carnalidade, para eu começar a entender as coisas do mundo espiritual da maneira que precisa ser entendido. Só depois que tudo isso acontecer, que a gente parte para a parte do casamento. Depois disso, o casamento vem, te completa. O padrão de Deus é a família, é para honrar quem ele é. Uma família bem ordenada na terra, né, bem cultivada, uma família ali num cordão de 3 dobras para Deus, ela fala de Deus, ela é um pedaço do céu na terra. Ela fala de Deus sem usar palavras. Ela fala de Deus sem. A gente não precisa nem pregar. Né? A gente não precisa pregar. A família já fala de Deus ali. E o que a gente tem visto hoje? Só divórcio. Isso é uma consequência. Qual que foi a causa? Tiraram Deus das famílias. Tiraram. Quebraram a aliança que foi feita com ele lá atrás. Quebraram. Então você está aqui hoje, você está sendo chamado para restaurar essa aliança. Restauração da sua aliança com Deus. Quando isso acontecer, quando você entender isso, ele vai olhar para você e vai falar assim, está consumado.
Agora eu vou te dar tudo e muito mais. Porque quando eu ouvi, assim, que Deus, né, ele fazia e ele fazia muito mais, eu não imaginava. Nunca que eu imaginava que eu ia viver um ministério hoje, sabe? E esse ministério seria um trabalho meu também, né? Porque eu abri mão da minha carreira, né, da psicologia, etc. Eu não trabalho nessa área. Meu trabalho é só espiritual hoje. É um trabalho mesmo. Então, né? Eu também sou abençoada através desse trabalho. Eu cuido dos dele, né? De Deus, e ele também me abençoa também, cuidando dos meus. Então, assim, tudo que ele dá, gente, por exemplo, a gente mudou para uma casa, morava num apartamento de 50 metros. Hoje eu estou numa casa que o quintal tem 1.000 metros. E a gente olha assim e fala assim, meu Deus, não dou conta? Como que vai ser isso? Que ele me deu, se eu consagrei tudo para ele, né? Igual Jó. Ele tirou tudo de Jó para dar tudo para ele, porque Jó deu tudo para ele. Jó era o homem mais rico que existia, mas era tudo antes para Deus, sabe? Então, se ele deu, ele vai dar também as ferramentas, sabe? Para você manter a casa, para você manter a família, ele vai dar as ferramentas. Então, quando o marido volta, você já está tudo preparado, você já reconstruiu tudo. Está tudo reconstruído. Então você não tem dúvida nenhuma mais. Porque você não confia em homens, você confia em Deus. Você não confia na sua mulher, no seu cônjuge, se ele vai fazer de novo, deixar de fazer, se ele vai te magoar ou não. Você está firme sobre a rocha. Pode vir vento, tempestade, inimigo. Você não vai cair. Você sabe onde você está plantado. Entende? Então é sobre isso. Não tem como você viver um casamento se você não reconstruiu os muros, você não levantou a espada ali da palavra de Deus na sua vida, você não declarou sua fé, você não construiu sua casa sobre a rocha. Entende? Então é sobre isso. Eu queria falar com vocês em 2 horas. 2 horas! Gente, eu nem jantei, vocês querem saber. Mas é sobre isso. Eu espero que vocês tenham ouvido a voz dele, nem que seja só um pouquinho. Que vocês tenham mudado a percepção de alguma coisa, nem que seja só um pouquinho na vida de vocês. Porque quem vai fazer o resto é ele, não é eu, não é você. Quem faz é ele, gente. Não diminua o poder de Deus. Ah, mas Deus não quer fazer. Não diminua o poder dele. Ele abriu o mar. O Deus que eu conheço abriu o mar, ressuscitou mortos. O seu casamento, o que é o seu casamento para ele? O que é a sua vida? É mais importante que qualquer coisa. E ele quer você do lado dele. O tempo inteiro, 100%. Intimidade com Deus. Sabe da maneira que você ama o seu cônjuge? Você vai amar ele muito mais. Você tem que amar Deus acima de todas as coisas. Quando isso acontecer, está consumado. Está consumado. Então você vai viver os planos dele para sua vida. Certo? Gente, para quem é do clube, a gente continua lá, né, no Clube dos Restauradores. Para quem não está no clube, depois só mandar uma mensagem para a gente, onde vocês estiverem, plataforma, etc., que a gente manda. É um guia de estudo, né, para vocês estudarem. Ano que vem tem um projeto, né, muito, muito, muito bacana que está nascendo aí no coração de Deus para a gente poder trabalhar. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. A mentoria liberta é um clube de assinaturas, Andressa. Uma assinatura que você paga mensal para participar do clube, para estudar, para estar nas lives ali, etc. A mentoria liberta, gente, ela acabou. Não vai ter mais. Sei que muitas pessoas estavam esperando. Só que como eu vou construindo entendimento, eu vou crescendo junto com vocês, né? Como eu vou construindo o entendimento e discernimento, Deus vai me direcionando para várias áreas, né? Então vai vir um outro material, vai vir um outro produto aí, uma outra turma, uma outra mentoria, e eu tenho certeza que muita gente vai conseguir fazer, né? É um modelo diferente. E em janeiro, eu acredito, se Deus quiser, eu consigo finalizar isso para compartilhar com vocês, para a gente. Assim, eu vou ter alunos mesmo, sabe? A gente vai estar ali, vai fazer estudos, sabe? Vai ser uma coisa bem legal, bem legal. É só um spoiler, tá bom? Mas, gente, eu queria agradecer vocês, né, pela confiança, por estarem aqui, sabe? Porque eu não sou ninguém. Eu só falo daquele, sabe, que faz todas as coisas. Então, eu queria agradecer a cada um de vocês, dizer que essa live vai ficar salva. Eu acho que não só no clube, mas eu vou também tentar subir para o YouTube, depois eu compartilho com vocês. Para quem está nas redes, quer saber mais,
Continua mandando mensagem pra gente. Gente, começa a seguir eu lá no YouTube também, para aumentar os números lá de acesso, visualizações, para mais pessoas serem alcançadas também. A gente tem bastante acesso nos vídeos, né? Mas precisa o pessoal começar a seguir lá. Mas a gente vai compartilhando com vocês. Eu vou vivendo aqui com vocês, a live vai ficar salva, eu compartilho, tá bom? Mas antes da gente finalizar, eu vou fazer uma oração com vocês, né? Vamos orar. E eu espero que Deus tenha falado um pouquinho, nem que seja só um pouquinho, né, com cada um de vocês, mas eu sei que Ele quer falar mais, Ele quer fazer mais, e a gente vai ouvir muitos testemunhos ainda. Eu recebo vários testemunhos por dia. Em nome de Jesus, eu declaro também sobre a sua vida, que em breve teremos vários testemunhos, né, que vocês vão me contar. Natália, através do seu testemunho, eu fiz o meu testemunho. Olha aqui, tá aqui agora. Né? Eu creio porque é isso que Deus quer. Não é o que eu quero, não é o que você quer, é o que Ele quer. E Ele colocou aí dentro, tá bom? De vocês. Então vamos lá, vamos falar com Deus neste momento. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso que estás nos céus, estamos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome, na Tua presença, com cada um, Pai, aqui na sua casa, cada um aqui vivendo o seu processo deserto, assim como eu também vivi, há 6, quase 7 anos atrás. Perdida, Pai, sozinha, sem rumo, e hoje eu estou aqui para dizer, para declarar que o Senhor nos honra. Assim como nós honramos a Ti, o Senhor também nos honra. Nós ouvimos o chamado, estamos aqui. Te pedimos, Senhor, faça, seja justo, faça justiça na vida e na casa de cada um que está aqui. Que a unção, Senhor, de restauração que o Senhor derramou sobre a minha vida, seja derramado sobre a vida de cada um hoje aqui também. Que o Senhor visite cada uma dessas pessoas. O Senhor quer tratar com cada uma delas, eu sei. Então, através de mim, Pai, o Senhor fale. O Senhor os chamou cada um aqui, o Senhor fale para cada um deles, individualmente, independente, o quanto eles são amados, o quanto eles são desejados e o quanto eles foram criados para viver a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, acima de tudo, acima de todas as coisas. E de muitos aqui, Pai, através do meu testemunho, muitos outros testemunhos virão para a honra e glória do teu santo nome, que é para honrar quem tu és. Que nós possamos aprender a te amar acima de todas as coisas e principalmente, Senhor, esperar o grande dia da tua volta, com a nossa família, com a nossa casa restaurada, com os nossos filhos, Pai, a herança que o Senhor nos deu, em aliança contigo, para que nunca mais nós vivamos destruições, mortes, maldades na nossa casa, na nossa vida. Nós declaramos, Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor. Nos ajude a nos posicionar. Nos ajude, Senhor, a entender a tua vontade, porque nós não sabemos fazer sozinhos. Então, faça. É o que te pedimos, Senhor, com perdão dos nossos pecados, e agradecemos já, pois sabemos que a fé move montanhas, nós sabemos que a fé é aquilo que vai nos levar ao teu coração, é a única coisa que te agrada, é a nossa fé. Então que o Senhor coloque em nós a fé sobrenatural, e derrame sobre nós o teu Santo Espírito nessa noite, Pai, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, amém. Gente, muito obrigada. Obrigada por vocês estarem aí, obrigada por estarem no grupo, obrigada pela confiança, pelo carinho, pela paciência, às vezes, né, que a gente falou que ia fazer essa live outros dias, mas não deu. Às vezes é muito pesado, sabe, para mim o espiritual acaba atingindo, né, saúde e tudo mais. Mas obrigada por vocês, cada um de vocês que manda uma mensagem, contando testemunho, cada um de vocês que ora por nós também, é muito importante isso. E vocês podem ter certeza que a gente ora por vocês também. Por vocês que chegaram até o Divorcia-se, né? Porque é tudo orgânico lá, viu, gente? Apareceu para mim o Divorcia-se, não sou eu. Eu não paguei nada. É o marqueteiro, meu marqueteiro, Jesus. Ele é meu marqueteiro, meu sócio, meu chefe. Ele faz tudo. E que você viva também essa vida em abundância com ele, que é isso que ele quer. Tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. E a gente tá por aí. Tá bom? É só chamar, é só gritar. Na medida do possível, né, gente? São muitas pessoas. A gente vai atender todo mundo, tá bom? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Muito obrigado. Gabi, Vanessa, Carol, Jana, Sandra, Renata. Bruno, meu amor, muito obrigada. Meu secretário. Se ser meu secretário aqui, gente, eu não sabia, não dá para fazer nada. Mas obrigado, viu? E eu vou compartilhar com vocês depois a live também. Um beijo. Até mais.